Nos ouvindo. Olá, pessoal do chat, tudo bem? Estamos muito animados pro papo de hoje. Já estávamos numa resenha maravilhosa aqui, mas antes de apresentar os convidados, acabei de dar uma porrada no microfone aqui, perdão. Antes de apresentar os convidados, fala aí, Igão, como é que você tá? Faça aquela abertura maravilhosa, manda bala. Sejam bem-vindos, hoje é o 30º episódio, eu nem acredito que a gente chegou nesse episódio 30, passou tão rápido, eu nem acredito. E como o Rafa falou, a gente já estava na resenha aqui, se deixasse a gente ia continuar o papo em off e nem ia perceber. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, um episódio, a gente está aqui no mês de agosto, para esse papo muito bacana. Já vou passar a voz para as meninas, para a Carol e para a Priscila, já agradeci bastante elas aqui, agradeço mais uma vez pela presença, por terem topado. Lembrando, para quem está aqui pela primeira vez, a gente tem um chat aqui na Twitch, então vocês podem ficar à vontade, podem mandar mensagem, mandar perguntas, interagir com a gente e entre vocês também. Isso aqui é para vocês sentirem em casa, como a gente se sente aqui, e que é que os convidados também sintam. Então, fiquem à vontade e boa noite, Carol, boa noite, Priscila, sejam bem-vindas. Boa noite. Então, gente, vamos começar nosso papo, para a gente não perder aqui já o ritmo que a gente estava, que estava bacana conversando. Tava gostoso já. Então, aqui no Cabeça Ativa, como a gente até conversou, falou também um pouco em off, a gente tem sempre uma ideia de voltar um pouquinho, né? Voltar tipo um túnel do tempo, né? Daquela, voltar anos para trás e entender como foi o iniciozinho de vida ali. Primeiro, de onde vocês são, contar pra gente, que tem gente aqui de vários locais, então saber de onde vocês nasceram, como é que foi um pouco ali a parte da infância, adolescência, porque a gente sabe que agora é o momento de vocês, a gente ainda vai falar sobre isso, mas a gente quer entender essa trajetória, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho pra gente, na ordem que vocês quiserem também. Entender se eram crianças mais introvertidas, extrovertidas, como é que era? Aqui, ó, vai começar com a Pri, que é mais extrovertida. eu adoro, pra começar, eu adoro que a gente trocou de personalidade, assim, tipo, sexta-feira é muito louca, e se eu fosse você. Porque ao ponto, ela era uma criança extremamente extrovertida, exibida, e eu era uma criança extremamente introspectiva. Eu falava sozinha, assim, no meu quarto, sempre fui muito artística, mas tudo para dentro, assim. Sempre fui solitária, fui criada pela minha avó, vivíamos só nós, assim, numa casa de adultos, eu não tinha contato com criança, meus irmãos moravam com a minha mãe, meus primos com a minha tia, então era só aqueles rolés de férias, então eu era muito, muito introspectiva, muito tímida, um pouco velha, assim, uma criança velha que falava rebuscado. Fui criada por uma idosa ex-diretora de escola, né? Então minha avó era uma pessoa muito simpática, mas era uma pessoa muito certinha, assim, de falar, muito direitinha, muito educadinha, assim. E a Carol, pelas histórias que ela conta, era uma criança, assim, despirocada. E hoje ela é uma menina tímida e a despirocada sou eu. Eu quando era pequena, era bem, assim, bem diferente do que eu sou hoje, porque inclusive, quando eu falo, acho que dá para notar que eu falo, tipo, pausadamente, meio calma. Sim. Eu era bem agitadona, assim, tipo, chega a ter vídeo de gente pedindo, pelo amor de Deus, para eu descer de cima das coisas. Os vídeos eu vi uns vídeos, assim, da infância dela. O vídeo é sempre com um fundo de Carol, desce daí, Carol, para. Tem um vídeo que eu amo, que é do aniversário da prima dela, não é aniversário dela. E durante o vídeo inteiro, você escuta um rap insuportável. E você acha que, porque é VHS, deve ser algum problema da filmadora. Aí, de repente, estão tomando depoimentos para a criança ver quando você né? E a frente dela dá um reco, assim, no fundo, insuportável. E aí toma o depoimento de uma tia idosa delas, e ela sentadinha, assim, velhinha, não sei se ela é velhinha, mas estava sentada na cadeira, assim, falando com a prima dela, fulaninha, quando você crescer. E aí Carol aparece na câmera, assim, com o recorde, chamando. Eu era bem, bem agitada, assim. Inclusive, tem uma. Esse vídeo não é a pior coisa que eu já fiz quando eu era criança. A pior coisa que eu já fiz foi numa churrascaria, que meio que se desligaram de mim ali por um segundo, e tinha um palco nessa churrascaria. Eu fui até esse palco, criança, não me lembro de que idade mais ou menos eu tinha.
e pedi pra cantar Hilarie da Xuxa. Aí minha mãe foi ver, Que mágico. começou a escutar a minha voz e a banda tocando, porque eu pedi Nossa! e eu cantando na churrascaria. Então era esse tipo de criança. Não sei quando que eu fiquei tão tímida, mas hoje eu sou bem tímida. Caramba, que mudança drástica, né? Eu acho que eu gastei toda a minha energia quando eu era pequena. Não, eu já ia até perguntar onde, se na parte da infância e tal, já tinha surgido alguma parte do lado artístico e tudo mais, mas já ficou claro. Pra Carol aqui já tava nítido, né? O palco ali já. Total, cara. Total, eu enchi o saco da minha família. Eu fazia apresentações de dança. Eu detesto dançar hoje. Eu fazia apresentações de dança. Aí tinha que todo mundo parar pra me ver. Hoje eu sou super, tipo, eu não quero aparecer em nada, nunca. Caramba. E você, Priscila, tipo, como é que era essa relação com o artístico ali? Tudo bem que você falou que era mais tímido e tudo mais, mas tinha alguma coisa que já, sei lá, nem que seja na parte da leitura ou algo do tipo? Teatro, talvez, não sei. Cara, eu sempre fiz dança, desde bem pequenininha, eu sempre fiz dança. Eu fiz dança até os meus 20 anos, eu acho. E não sou boa dançarina, não sei porque eu fiz dança, mas me botaram lá quando era criança. Eu gosto de dançar, não quer dizer que eu faça bem. Mas eu sempre fiz dança, teatrinho, escola. Eu sempre gostei, mas eu sempre fui muito tímida e insegura. Muito. Então era uma parada que me deixava meio ansiosa, assim. Não era muito prazeroso, não. Fazer as apresentações. E sempre foi muito traumático, assim, porque eu, tipo, eu estudava em escola particular e era uma criançada bem branca, assim, sabe? E aí eu sempre ficava, tipo, com os piores papéis, assim. Eu acho que o melhor papel que eu fiz foi Tia Anastácia. Caramba. Então era sempre assim, a empregada, Tia Anastácia, Aham. a escrava do Contando a História do Brasil. E eu achava que eu, tipo, porra, eu quero ser a princesa, cara. Hoje em dia eu detesto princesa, mas não, eu queria estar normativa Tem um ali no destaque, exato. tipo, pô, só fazendo ali uma arvorezinha, assim, o negócio, né? E eu era talentosinha já pequena. Então eu sempre fui muito, muito pra dentro, assim, mas sempre fui muito criativa também. Como eu falei que eu fui criada pela minha avó, ela sempre me incentivou muito a criatividade. Eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a ler acho que com uns 4 anos, eu já lia. Caramba. E aí, então, eu já sempre gostei muito de ler. Então, eu lia muito. Uma coisa que eu fazia, na verdade, acho que era coisa mais... Que também foi uma parada que eu tive um puta trauma. Que foi... Eu gostava muito de contar história na escolinha, assim. Então, todo dia eu chegava. Às vezes eu contava as histórias, né, que eu gostava. Eu era apaixonada pelo Aladdin. Eu tinha um livro do Aladdin. E aí, naquela época saiu o filme do Aladdin, então, tipo, eu ia pro recreio e falava, vem todo mundo contar a história do Aladdin. Eu contava umas histórias, mas eu era uma criança muito fanfiqueira, muito fantástico mundo de Bob, assim. Então, eu contava uma causada, assim, e eu acreditava naquilo. Até que teve a derradeira, né? Meus avós viajavam muito, sempre foram de viajar muito, mas eles não me levavam. Eu ficava com meus tios. E aí teve uma vez que uma avó foi pro Beto Carreiro, meus avós foram pro Beto Carreiro, eu fiquei, tipo, muito puta da vida, assim. Eu fiquei, tipo, caraca, agora bem pequeno, tipo, 5, 6 anos. E não te levaram. Que vacilo. Não levaram. Que vacilo. Eu fiquei muito puta, ainda me trouxeram uma camiseta, assim, do Beto Carreiro. E eu adorava o Beto Carreiro. Eu adorava o Beto Carreiro, aquelas épocas de Beto Carreiro do Gugu, do Faustão, que ele levava aquele cavalo branco, que eu não lembro o nome, mas eu era apaixonada por aquele cavalo. E eu fiquei muito bolada, cara. Eu fiquei muito bolada. Eu fiquei, tipo, esses dois velhos no Beto Carreiro e eu em casa. Aí eu cheguei na escola, eu acho que isso foi um feriadão, e aí sempre tinha essa coisa, o que vocês fizeram no feriadão? Aí eu falei, eu fui pro Beto Carreiro. E eu fui, e eu brinquei com o cavalo, eu montei o cavalo do Beto Carreiro, até aí tudo bem, né? Aí a professora, que mais? E você foi como? Vocês foram? Eu falei, eu fui de avião. Legal, andar de avião. Eu falei, nossa, maravilhoso. Nossa, eu tive isso é muito pequena. Eu tive a oportunidade incrível de experimentar uma nuvem. As crianças falaram, a nuvem tem que sabor? Eu falei assim, é meio salgadinha, tipo amendoim.
É Que possível. criatividade. A professora, ao invés de falar, então tá bom, Priscila, senta lá, vamos estudar. Aí, crianças de 5 anos, 6 anos, sei lá, ela falou: não, gente, olha só. No avião, se você abre a janela, tem a pressurização, eu não sei o que. Explicou, usou isso para explicar Pô, que a janela não abre, porque se abrir, todo mundo é sugado e não sei o que. E aí eu virei a Priscila loroteira. pô, mas que pessoa, né? Corta barato essa professora aí. Pô, Corta a brisa. Eu virei a Priscila Loro. Era isso que me chamava, Priscilinha Loroteira. E fizeram até musiquinha. Eles me viam e eles cantavam. Que mentira, que lorota boa. mentira, não é possível. Eu fiquei tão traumatizada que aí acabou meu rolê assim de contar história, toda essa coisa assim que eu tinha que eu adorava falar para pessoas e contar histórias. Só veio voltar assim no ensino médio, de, sei lá, não sei nem como, mas foi. E aí eu ficava em casa, mas aí em casa, sozinha no meu quarto, era tranquilão. Eu gostava de brincar de Jornal Nacional. Eu sou apaixonada pela Fátima Bernardes. Eu já fui Muito no bom. programa da Fátima Bernardes, a gente foi convidada para Que falar. maneiro. Foi para falar sobre a luta contra a LGBTfobia. E, cara, eu fiquei lá, tipo, ai, Fátima. Conseguiu falar na frente dela? Consegui, mas eu fiquei muito nervosa, cara. Eu não fico nervosa pra falar, mas eu fiquei muito. Eu tenho um amigo que até me zoa, assim, quando ele fala comigo, ele fala. É complicado, né, Fátima? A Fátima entrou, a Fátima entrou assim, meteu-lhe aquela introdução da luta contra a homofobia, não sei o quê, porque a gente foi falar na verdade, a gente foi falar sobre daquelas pseudo-piadas em redes, né? E aí, em grupos de WhatsApp. Ah, sim, sim, sim. E aí ela falou aquilo tudo e eu assim, olhando pra ela. Nem prestei atenção. Aí ela, o que você acha, Priscila? Aí eu, complicado, né, Fátima? Ah, não acredito. Virou meme. Que maravilhosa essa história. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Eu tinha uma penteadeira e eu apresentava o Jornal Nacional inteiro, não sei de onde eu falava, tanta notícia que eu apresentava. E fazia novela também, eu gostava muito de novela mexicana. Tinha uma moça que cuidava de mim, que a gente assistia as novelas todas, assim, ficava passando, né? Tipo, acho que passava umas 3 novelas no SBT direto, assim. Sequência. E aí eu adorava, e ficava imitando Maria do Bairro, Marimar, mas tudo no meu quarto, no meu mundo, bem escondidinho. Mas desculpa, vai vir. Não, fala, por favor. Não, eu ia falar que já vemos aqui o lado artístico brotando nas duas, Sim. agora já tá mais claro do que nunca, né? Mas eu queria saber ali quando vocês já estavam indo pro ensino médio, né? Que aí começa a brotar aquela pressão, e agora, pra onde vamos? Né? Que a gente acha que todo mundo já sabe onde tá preparado pra onde vai, mas na verdade, pelo menos eu não sabia, eu tava mais perdido que outra coisa, né? Fingia pro meu pai que tava, não, eu sei pra onde eu vou, exato, claro e tal. Mas na verdade eu tava mais perdido que outra coisa. Pra vocês, como é que foi? Vocês já tinham um direcionamento na cabeça, pelo menos um caminho? Cara, pra mim eu sempre tive um direcionamento na cabeça, porque eu sempre fui apaixonada por audiovisual. Eu sempre maneiro. escrevi desde cedo, acho que desde os 12 anos mais ou menos. Inclusive era uma questão pra mim, porque as coisas acontecem na minha cabeça e parece meio que uma loucura, assim, tipo um transe. Então os personagens ficam falando comigo até eles nascerem mesmo. Que maneiro. Eu tive que conversar com eles. Mas como eu não entendia direito o que era isso, eu comecei a entrar numa de achar que eu tava meio maluca, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Aí foi a minha mãe que me explicou, que eu sentei com ela, sempre tive muita liberdade com a minha mãe. Aí eu falei com ela, mãe, eu acho que eu sou meio doida, porque assim, eu fico viajando aqui em umas histórias que eu acho que eu tô dentro delas, elas parecem que existem, e eu acho que eu sou meio doida. Aí ela falou assim, não, cara, pega um caderninho e bota as histórias aí. Foi aí que eu comecei a escrever.
Então, dali eu já gostava muito de TV, filme, cinema. Então, eu já sabia que aquelas histórias que eu escrevia no papel eu queria ver. Queria Que ver elas maneiro. acontecendo. Que E maneiro. aí eu fiquei um bom tempo assim, pensando, caraca, como é que vai ser a primeira vez que eu ver uma história que eu imaginei na minha cabeça, sabe, ali, gravada. Sim. Mas assim, sempre teve muito claro para mim isso. Eu só não sabia como que eu ia fazer. Sem grana, sem nada, sem muitos incentivos, mas sempre foi muito claro para mim. Até só para complementar, antes da Priscila também responder, porque eu lembro que na época de colégio e tudo mais, assim, para algumas áreas, você não é muito direcionado, né, na época de colégio. Então, por exemplo, para a área do audiovisual, eu não lembro de ninguém falando. Teve até um amigo meu que depois chegou a fazer cinema, mas não tinha isso na época. Tipo, Não, para onde você vai, o que você procura, que tipo de curso ou faculdade que você pode fazer. Então, é complicado, né? Apesar, mesmo você sabendo o que você quer, mas e aí, como, né? Isso é. sim, arte não é valorizada aqui no Brasil, em nenhum setor, nem na escola, então não é considerado nenhuma profissão, na verdade. Verdade. Inclusive, as pessoas ao seu redor, conforme você vai crescendo e vai falando, não, eu quero fazer cinema, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com audiovisual, primeiro, elas não entendem o que você vai fazer, como que você vai ganhar dinheiro com isso? É a primeira preocupação delas. Meu Deus do céu, que vai ser dessa pessoa? E assim, elas não estão erradas de se preocupar, porque realmente é muito difícil, é uma área complicada pela falta de incentivo e também por algumas complicações dentro do próprio meio, que é bem elitista, que é bem bolha, bem panela. A galera não quer deixar muito você entrar, entendeu? É como se é tipo um ciclo de oprimido que vai virando opressor. Se eu cheguei aqui, tem que sofrer muito para chegar onde eu tô. Peraí, não vai entrar aqui, não. É isso que eu ia perguntar também, né? Porque assim, a galera tá certa em ter esse medo, né? Do tipo, como é que você vai se sustentar, mas eu fico até que ponto que a galera que já tá no domínio não fica tentando botar isso, né? Vender essa imagem para que eles continuem, né? E aí você vê muito filho do ator, do diretor, de não sei o quê. E que assim, o cara pode ser Exatamente. incrível, não é um problema ele ser filho, né? O que eu quero Sim, dizer é que fica uma bolha ali, uma coisa uma fechada bolha, uma e a parada panela. não Não, expande, né. isso aí. Eles não estão muito interessados em saber. As pessoas elas só começam a ficar interessadas em você se você tem algum tipo de expressão, né? Tipo, se você está dentro de um festival, se você foi selecionado, se você ganhou um prêmio, se você hoje em dia, né, tem muitos seguidores. E aí as pessoas aí começam a prestar atenção em você, mas é muito timidamente. É tipo assim, quem que é essa pessoa? Devo me preocupar? Não devo me preocupar? Me oferece algum perigo onde eu tô? Entendeu? Não Sim. é um espaço, o audiovisual não é um espaço acolhedor. Vai todo mundo sentar e dizer que é lindo, que é arte, que é um sonho, que é uma magia, mas não é. Não é, e eu não tô aqui para ficar, tipo, É certo. Não, tá sabe, certíssimo. apoiando o fantástico mundo de ninguém. A verdade é que não é um lugar acolhedor e é uma luta diária bem solitária. Não é um competitivo normal, assim, sabe? Saudável, né? Não é Uhum. saudável, não. Entendi. É de deixar pancada. E você, Pri, quando que você decidiu, se entendeu como atriz, como entrando no meio também audiovisual? Ou se foi algo foi acontecendo, não teve bem assim, a partir de agora eu vou seguir esse caminho? Cara, eu costumo comparar a formiga que se perdeu da fila. Eu andei muito para frente, para trás, em círculo, assim, aí ficava tudo, tipo, eu tinha que ir e voltar, porque quando lá mais para trás, assim, eu tinha gostos que eu não entendia como eu poderia lidar com aquilo, né? Como poderia ser proveitoso, né? Eu era diferentona,
nerd, gostava de coisas que ninguém gostava. Uhum. Eu via a internet nascer, chegar ali tudo era mato. Então a gente não tinha os acessos assim. Eu sempre gostei muito de ler e muito de ver filmes assim. Então eu gostava de coisas que hoje são grandes hypes, mas que, sei lá, há 20 anos atrás, um pouco menos, tipo, as pessoas começaram a conhecer Senhor dos Anéis pelo cinema. Então eu não tinha muito assim, pô, eu gosto de Senhor dos Anéis. O que é Senhor dos Anéis? O que é Tolkien? Sabe? Então eu tinha uns gostos assim mais peculiares, que eu não sei de onde que eu fui achando isso, na verdade, porque meus amigos não gostavam de nada disso. E eu comecei a me interessar muito por cinema. E eu gostava muito de cinema japonês, cinema asiático, eram umas coisas muito cabeçudas, Caramba, assim, que diferente. Que hoje tá, vamos dizer, no hype, né? Que agora que tá aparecendo a galera consumindo. E aí, tipo, eu tinha que batalhar em locadora para conseguir ver filme, tentar comprar, assim, cara. Um dos meus filmes preferidos, inclusive, eu emprestei para um amigo que nunca devolveu. Aí eu falei, cara, eu não tinha visto. Aí eu falei, cara, eu vou comprar de novo, né? Pô, paguei 10 conto na Americana, não é possível. Cara, tá R$ 180 na Amazon o vídeo. Nossa, Se eu sou meu amigo, se ele estiver vendo isso, por favor, venda e faça uma feira aí na semana, é muito dinheiro. Mas aí eu fui ficando meio que perdida, assim, solitária nas minhas vontades. E aí veio internet, blog. Eu sempre gostei muito de escrever, diário, assim. Aí eu tinha um blogzinho que eu adorava. E tinha alguns poucos seguidores ali que falavam comigo, que eu escrevia bastante sobre experiências, coisas assim absurdas que aconteciam comigo. Bom, fui saindo de novo do casulo, né? Naquele casulo que eu entrei quando eu virei a Priscilinha loroteira. Eu fui botando as verdades inacreditáveis num blog. Eu achei isso sensacional, mas eu nunca pensei que isso pudesse fazer nada. Para mim era um diário online, né? Que algumas pessoas pessoas que não me conheciam, podiam ler e tal. Então eu escrevia, aí eu comecei a sair um pouco dessa bolha que eu tava e não me oferecia nada. Eu comecei a escrever, pô, vi um filme, eu escrevia, aí vinha alguém, que, porra, alguém conhece isso, cara, que massa, trocava uma ideia, mas eu ainda não sabia o que eu podia fazer com isso, né? Além de me expressar, botar um pouco para fora, que eu não consigo conversar com meus familiares, com meus amigos. E aí foi chegando a época de vestibular, e aí foi a minha felicidade, porque, seguinte, eu queria fazer arquitetura. Só que eu era muito ruim em matemática, física. Então, meus professores, e eu era bem tagarela já, no ensino médio eu já estava bem solta, bem tagarela, e meus professores ficavam assim, cara, não faz isso, você não... Pô, tinha até uma pessoa que falava assim, cara, não dá certo, você não vai dar certo, você tira 5 em matemática todo mês, como é que você vai ser, como é que você, todo bimestre, como é que você vai ser arquiteta? E eu ficava muito puta, assim, eu falava, vou provar pra esse careca que eu vou ser arquiteta. Aí, cara, ridículo, comprei uma revista Capricho, que eu gostava muito. Ninguém diz, mas eu era fã de revista Capricho, comprava toda, acho que era quinzena, não sei. E tinha um teste vocacional. Aí eu fiz o teste vocacional e deu comunicação e tudo mais. Aí estava saindo o bacharelado em rádio e TV. E eu era muito fã de rádio. Naquela época de Rádio Cidade, minha família cresci com a Rádio Globo, o dia inteiro em casa. Sempre gostei muito de rádio, sempre gostei muito de falar. E eu falei, pô, é isso, bicho. É isso, fechou. Só que foi aquele boom, e na época eram 80 pessoas para uma vaga. Nossa. Puxado. Tome de vestibular, aí eu cismei que eu tinha que trabalhar. Na época eu nem precisava, mas eu queria trabalhar, sempre quis ser independente, ter meu dinheiro. Cara, eu trabalhava muito, estudava pouco e passava e não entrava, cara. Ficava uma eterna repescagem, uma eterna repescagem. Aí minha tia, que minha avó faleceu muito cedo, eu era criança ainda, minha tia que continuou me criando, ela, tipo,
do lado do trabalho dela tinha um curso de rádio, de locução em rádio. E ela me inscreveu e falou, tu tá inscrita. Cara, e foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Eu tinha professores maravilhosos, professores que eu conhecia do rádio, sabe? E eu fiquei muito maravilhada, assim, conhecer aquelas pessoas, eu adorava estudar com eles e tal. Quando eu fui na Rádio Globo fazer uma entrevista, não uma entrevista, fui participar como comentarista. Pô, eu tinha 18 anos, cara. Caralho, que maneiro. E eu fui com o Marco Aurélio, não sei se vocês conhecem, mas o Marco Aurélio da Rádio Globo, que era meu professor e diretor do curso. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a Fátima, né? E minha família me zoou até hoje, que foi tipo, ele, você não acha, Priscila? Que a Rádio Globo é aquela coisa entusiástica, né? Você não acha, Priscila? E fiquei, tipo, fazendo esse barulho de Samara no poço. E falar. Mas aí, nesse curso, eu conheci a Tânia, que é dubladora. E eu não lembro agora, porque já faz muitos anos que eu não falo mais com ela, mas ela é dubladora, assim, de alguns personagens importantes da TV. E, cara, eu fiquei loucona, porque eu tinha muito preconceito com radionovela. Eu achava aquilo uma coisa piegas, boba. Mas, cara, eram umas técnicas tão maravilhosas, tão maravilhosas. A gente tá falando de coisa de quase 20 anos atrás, sabe? Não era essa sonoplastia toda, era sonoplastia que era gravada, mas o som do raio do trovão, era um raio-x sacudindo, tá ligado? Era fazendo com um sapatinho. Aí ele chegou e andou, tec, 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 tec. E eu fiquei louca naquilo. Aí ela falou assim, aí minha professora falou assim, cara, você tem uma boa voz, você se comunica bem, você não faz dublagem. Pô, eu, louca por animação na época, falei, cara, é boa. Ela mas tem que ter um DRT. Então você tem que fazer teatro. Eu, puta, cara, traumatizada, né, com aquele teatrinho da escola de Anastácia. Aí eu falei, vamos. Meu pai é técnico, meu pai trabalha na parte técnica, ele é iluminador cênico. E aí ele trabalhava para uma galera do Ernesto Piccolo, e ele falou, pô, minha filha quer fazer teatro, ele traz ela aí. E eu fiz, e aí foi-se embora. Aí nunca parei, né? Mas voltei. Maneiro. Caraca, que maneiro. E, desculpa, como é que as coisas dão a volta, né? Então, tipo, aquilo ali, aquele momento que você... E é isso também, né? Pensar um pouquinho que... Eu fico pensando, às vezes, é a quebra de oportunidade, né? Tipo, acontece coisas na nossa vida que podem tolir ali uma criança de seguir num caminho, num sonho, né? Então, por exemplo, ali na época do colégio que você foi fazer um teatro e tal, e que não te davam as oportunidades, uma parada completamente mal feita, minimamente que eu posso falar, né? Para falar o mínimo. E aí, você poderia ter desistido mais à frente, né? E aí seria super compreensível, dada a situação, né? Porque para muitas crianças pode ser criado um trauma, ou tipo, falar assim, não, isso aqui não é para mim, porque também tem muito disso, né? Quando a gente tem lá, tem muita gente para dizer o que você não pode fazer. E aí é complicado, porque se você não dá oportunidade para você entender o perfil da criança, deixar ela se mostrar e o que ela gostaria de fazer, pô, é muito bacana te ouvir assim falar depois como a coisa desenrolou e como você conseguiu depois retomar isso e entender que na verdade era só uma maneira que fizeram errado lá atrás, né? Muito legal. Sim. Cara, e depois de 15 anos que eu entrei no teatro por causa da dublagem, depois de 15 anos eu fiz minha primeira dublagem, cara. Legal. Legal. E foi maneiro? Como foi essa experiência? Cara, foi muito massa, assim. Eu fiz, na verdade, não foi dublagem, né? A gente chama de voz original. É de um livro. Vamos explicar, assim. Não sei explicar muito, porque eu não conhecia esse rolê de audiolivro. Para mim, audiolivro era tipo o Cid Moreira narrando a Bíblia. Não, ou então uma coisa mais acessibilidade do que só para acessibilidade, sem ser muito artística, sabe? Sim. Que é aquela narração para pessoas que não podem, que não enxergam e tal. E aí,
Cara, me chamaram pra fazer, eu criei uma voz e foi massa pra cacete. Foi bem Nossa, que isso, maneiro. assim. E agora também é outra parada que tá rolando mais, né? Essa parada de audiobook, não sei o quê, a galera tá... Tem toda uma técnica de som que faz uma ambientação super maneira pra história que tá sendo contada, né? É muito do caralho mesmo. Sim, sim. E eu Por acho causa que do crescimento do podcast também, né? Exato. Eu acho que é o futuro também, né? Porque a gente É um tende formato fácil de consumir, né? É um formato É. fácil. Você pode estar fazendo Nossa, alguma eu outra adoro, coisa eu e tá ouvindo de fundo, né? A galera tá, tipo, agindo e Sim. o tempo e não sei o que, você não quer perder muito tempo. Assim, o livro é ótimo, maravilhoso, eu leio também e tal, mas eu sempre fui mais do auditivo. Eu gosto muito, então, tipo, de consumir podcast e tal, pra, tipo assim... Então, ao invés de ler uma notícia gigantesca lá, que tem um negócio lá, eu prefiro botar o cara falando o que tá acontecendo, ouvir um podcast e tal, não sei o que. Então, acho que o futuro é isso aí também, né? A gente é do fake, livro, né, Igor? A gente consome mais o podcast natural, mas a gente produz um que tem o visual também. Exato. A gente gosta de inventar e aí arruma problema, mas... Isso é muito maravilhoso que vocês fazem, cara, porque eu ouço bastante podcast. Na verdade, na pandemia, que eu fui descobrir, assim, podcasts. Porque já tinha uma galera bem jovem, assim, amigos meus mais jovens, que sempre falavam de podcast, podcast, podcast. Cara, mas além de eu poder matar essa saudade um pouco nostálgico, assim, essa coisa do rádio, porque eu cresci ouvindo rádio, e, cara, o rádio tem uma função muito louca, assim, porque você não precisa... A gente sempre fala que a linguagem da novela, como a gente fala muito de audiovisual, a linguagem da novela ela é feita, que as pessoas falam muito mal de novela, assim, né? Porque as pessoas são muito descritivas e tal. Mas a novela é feita para a pessoa que chega em casa e vai cozinhar e que vai dar banho nas crianças. Então ela tem que ser mais descritiva, porque poucas pessoas sentam para assistir a novela. Elas assistem a novela das 9, que elas sentam, descansam e veem a novela. Mas... E o podcast, cara, para mim tem feito muito essa função, porque muitas vezes eu não tenho, ultimamente, assim, eu acho que a maioria das pessoas, a gente está numa roda tão acelerada, todo mundo, assim, vivendo uma roda tão acelerada, que eu costumava ler uns 12 a 16 livros por ano. Legal, Né? legal. Inventava para ler um livro por mês. E não era difícil para mim, porque eu gosto de ler. E como estudante também, eu acabo lendo muito, né? Muito texto, muita dramaturgia. E o que tipo, quando eu tô parada, no meu momento de descanso, o que eu menos quero é pegar no livro, porque eu passo o dia todo lendo, lendo, lendo. Então, essa coisa do podcast, assim, cara, para mim é sensacional. Para mim tem sido maravilhoso, porque eu consigo... Eu não preciso parar para ouvir, né? Sim, exato. Porque, infelizmente, a gente está sem tempo de parar, né? Então, é um caminho... Agora, em pandemia, a gente não tem saída, mas é um caminho no ônibus, no metrô, no Uber. Lavando uma louça, tomando um banho. Eu invento qualquer tempo para mim é para ouvir. Isso que eu faço. É a hora que eu vou fazer o almoço aqui 1 horinha, é hora de ouvir um podcastzinho, você não precisa também parar para ver uma TV, né? Exato. Porque eu particularmente não gosto de ficar sozinha, então às vezes a Carol tá trabalhando e eu fico no silêncio, assim, dá uma tristeza. Aí eu boto um podcast, uma coisinha para animar. Não, mas é muito bom. Eu ouvia muito vídeo, né, assim, YouTube, tanto que o Rafa foi muito responsável de eu entrar nesse meio do podcast. Então ele me apresentou e aí aquela coisa, vira vício, né, que você entende que é um mundo, né, porque também eu acho que tem disso, a galera não conhece muito, eu acho que podcast é tudo igual. Só que você tem uma infinidade, assim, né? Infinidade de tamanhos, tipos, de formatos, duração, conteúdo, a maneira que o conteúdo é passado, às vezes o conteúdo mais sério, pegada mais jornalística, às vezes é um conteúdo brincalhão mesmo. Eu me amarro demais também. Exato. Então, assim, tem para tudo, todos os gostos. E aí eu fui me apaixonando por isso e tal, não é por acaso que a gente veio parar aqui para fazer isso, mas é muito legal essa forma. E quando você falou do audiobook, me remeteu, porque eu tenho ouvido muito, até em podcast, eles divulgando isso. Sim. Porque fulano vai lançar o audiobook e tal, né. É mais uma fonte de que a galera tá consumindo. Então é pra gente ficar antenado. Sim. Mas eu fiquei curioso também da Carol, que a Carol falou que já sabia muito ali o que ela queria, mas aí como é que foi o depois ali?
Queria, tipo... queria complementar também perguntando, porque eu sei que a Carol fez diversos, olha só, diversos com vários. Diversos cursos, né, Carol? Teve algum, assim, que impactou mais no seu conhecimento, que você acha assim, não, esse aqui realmente ele me deu uma visão que, pô, eu sem ele acho que eu não conseguiria fazer as coisas que eu tô fazendo hoje. Cara, polêmica. Não, mas Polêmico. gostamos. Estou aqui perguntando, falo ou não falo? Falo ou não falo? Cara, assim, na verdade, eu tive uma oportunidade que foi muito especial para mim na Darcy Ribeiro. Uhum. E essa oportunidade foi muito especial porque, na verdade, foi uma turma de bolsistas que eles abriram. O curso chamava Cineasta do Futuro, né? Então você fazia tudo, assim, produção, direção, Legal. roteiro. E quando abriu isso, eu falei assim, cara, pô, é minha chance, porque eu nunca tive grana para investir nos estudos de cinema, né? Eu falei, cara, é a minha chance. Eu tinha feito até então só um curso de roteiro. Na verdade, nem foi um curso, foi uma oficina de roteiro. Uhum. E eu não aprendi nada nessa oficina, nada, absolutamente nada. E, e aí, quando rolou essa oportunidade, eu fiquei muito animada. Quando eu me inscrevi, quando eu cheguei para fazer a prova, que eram 2 processos, né? Quando eu cheguei para fazer a prova, cara, sem brincadeira, acho que tinha mais ou menos assim, umas 200 pessoas ali. Caramba. Estava muito cheio, muito cheio. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma parada que era, tava todo mundo conversando. Não tinha ninguém sozinho, todo mundo se conhecia de algum Grupinhos, né? lugar. Uhum. E aí eu falei assim, putz, dancei, fato, mais uma vez. E aí fui super descrente assim para a prova, mas fiz a prova escrita. E inclusive, eu tava tão descrente, eu cheguei tão desanimada em casa que eu falei pra Pri assim, eu me lembro, Pri fazendo comida, eu falei assim, ela, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, nem quero falar, porque não vai rolar. E eu nem cheguei a ver o resultado. Quem viu pra mim foi uma amiga. Pra você ver como eu tava muito Caraca. descrente. Tava botando zero fé. Eu tava botando zero fé. Aí eu fui pro segundo processo, que era uma conversa com a coordenadora de lá, que é uma pessoa bem, bem especial, assim, muito, muito bacana ela. E eu já estava super feliz de ter passado por esse processo, porque de muitas pessoas dava uma funilada para 46 pessoas que teriam que reduzir para 35 pessoas. E eu acabei entrando no curso, passei na segunda parte, Que bom. e aquilo veio numa hora muito massa, porque era uma hora que eu estava tipo, começando a dar uma desanimada e falar assim, quer saber, eu vou deixar isso para lá. Talvez eu não, sei lá, talvez eu não seja tão talentosa assim, é um meio muito competitivo e eu não tenho como investir, então vou deixar isso para lá. E aquilo foi uma resposta de que, sei lá, talvez, pelo menos aquele pessoal viu alguma coisa em mim. E aquilo foi uma resposta, assim. Só que, assim, o curso em si foi bacana, mas era totalmente fora da minha realidade. Muito distante da minha realidade. Em que sentido, se eu puder perguntar? Cara, Fica à vontade para responder. É o complicado que envolve nome de pessoas. Ah, não, Deixa pra então, lá. A gente não quer relaxa. queimar ninguém. A gente não quer queimar ninguém. Deixa pra lá. Exato. Deixa pra lá. Entendeu? Mas era muito distante da minha realidade. Então acabou que não Era um bom bateu curso, mas que ele muito. não te atendeu tão perfeito quanto atenderia outras pessoas. Beleza. Exatamente. Uhum. Mas foi, assim, de longe a oportunidade mais especial que eu tive. De resto, eu fiz outras oficinas, eu fiz outros cursos, um monte deles. Uhum. E eu tenho uma opinião hoje sobre alguns cursos, principalmente na área audiovisual, que, assim, eles são muito complicados, porque você começa a fazer aquele curso e principalmente quando começa no gratuito para levar você para o pago, é sempre um conteúdo muito superficial. Aí você pensa assim, não, é porque no pago vai estar o aprofundamento disso, né? Quando você vai para o pago, continua superficial.
Então, assim, as pessoas falam muitos nomes, te explicam, não é que te expliquem, mas te dão as estruturas que você precisa aplicar no seu trabalho, mas elas não explicam para você como que você vai fazer isso na prática. E eu tenho uma opinião particular que faz parte desse sistema excludente. Entendi. Certo. Então, em relação aos cursos, eu tenho um pouco, para te dizer assim, a coisa mais bacana, assim, o aprendizado mais bacana que eu tive foi num vídeo do roteirista do Toy Story. Foi o cara que mais me Maneiro. ensinou. Foi um vídeo que ele fez e ele pegou assim pela mãozinha e falou: vem aqui que o tio vai mostrar como é que faz. Maneiro. Foi esse vídeo, assim, que eu tenho essa lembrança. Mas eu não me lembro da outra pergunta que vocês fizeram. Tinha essa do curso e tinha uma outra. Agora eu não tô me lembrando. Agora que Foi a nossa respondido. é muito boa. Ele falou sobre como que aconteceu o pós ali, a decisão, né? Então, a decisão foi, é o que eu falei, muitos obstáculos para eu poder colocar isso em prática, né? Foi bem complicado. Mas, assim, uma coisa que sempre me fortaleceu nessa jornada, que nunca me deixou desistir, é que quando eu era mais novinha e eu já consumia bastante filme, TV e tudo mais, eu não me via representada nesses veículos. Isso é uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre gosto de falar. Eu não me via representada. Eu adorava ver aquilo, mas eu não tinha ninguém parecido comigo. E aquilo me fez muita falta. Me fez ficar chateada, me fez sentir solitária. E quando eu consegui encontrar algum filme que eu pudesse, assim, putz, tem uma pessoa igual a mim, aquele filme ou ele não acabava nada bem, o que me deixava extremamente deprimida, porque estava dizendo, olha, é errado você ser lésbica, tá? Uhum. Ou eu acabava extremamente deprimida, ou então era tipo uma hipersexualização dos corpos daquelas mulheres para o homem ver. Uhum. Então, assim, aí eu ficava, tipo, desestimulada. Então, o que me estimulou sempre nessa jornada, e que é uma jornada muito louca, porque, pô, você tem que ter grana para fazer, não adianta. Foi de, tipo, eu sabia que eu queria, não era só fazer audiovisual. Eu queria fazer um produto que os veículos de massa não estavam interessados. Maneiro. Para que as meninas pudessem ter acesso a uma história real. Uma história que possa acabar bem, e que a gente tem conflito, e que a gente escova o dente, que a gente trabalha, que a gente é normal, cara. Exato. Sim. Entendeu? Então isso sempre foi uma coisa. E foi assim que foi acontecendo, meio que na loucura. E foi. Eu quero fazer. Foi meio que nesse momento aí que você diria cronologicamente que surgiu a Colabora, e aproveitar e perguntar para vocês como é o rolê, o quão difícil é abrir uma produtora, manter, se burocraticamente é uma coisa difícil. É aquilo que a gente estava falando em off, né? Aqui de fora, nossa, uma visão super romântica, que maneiro abrir uma produtora, né? Botar em prática suas próprias criações, né? A Carol, ela é roteirista, diretora, a Pri é atriz e produtora, né? Como é que foi esse rolê? Mas antes de falar das séries, acho que a gente tem que falar, sim, mas nesse momento só entender como foi a criação, até porque eu li, você citou aqui, eu li em reportagens que o dinheiro era escasso, né? E assim, como é esse rolê de arrecadar dinheiro, de conseguir dinheiro para manter a produtora? Como é que foi isso? Se eu puder só fazer um adendo antes dessa pergunta aí, depois vocês vão cobrar de novo, que a gente lembra a pergunta que a gente fez. A gente também joga tudo ao mesmo tempo, né? Desculpa. Mas eu só para não perder o time. Porque você citou uma coisa que eu acho muito, 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 muito importante, e é uma coisa que vem sendo recorrente aqui em todos os papos no Cabeça Ativa, que é a questão de ter não é, a palavra não é exemplo, né? Você se ver em outra pessoa, você se ver em outro lugar, né? Então, assim, você ter referências, lembrei da palavra que eu queria falar, você ter referência. Então, assim, todos os papos que a gente tem tido aqui, sério, todos, esse é um tópico que vem à tona, né? E eu acho, é bom,
por a gente estar falando isso, que eu acho importante, porque para as pessoas que estão vindo, que estão assistindo, as crianças que estão vindo nessa nova geração, terem outro tipo de mundo, né, de ter referências. Então, o papel que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês fazem é importantíssimo para as pessoas terem referência. Porque a gente, infelizmente, é criado num mundo e num Brasil, né, que é muito sem referência para tudo. Então, por exemplo, a gente aqui estava falando hoje com vocês, aí ontem, perdi o time aqui na minha cabeça, mas a gente falou com a Areta esses dias também, que caramba, é uma representatividade que falta. E assim, caramba, como é que você vai cobrar de uma criança dela ter uma perspectiva de vida, de sonhos, não sei o quê, se ela não consegue nem se enxergar nas coisas, né? Num trabalho, chega numa escola, que muitas das vezes é aquela coisa, como a Pri falou também, segregada, e é uma coisa muito embranquecida, ou muito elitista e tal. Então, eu acho muito importante isso que você falou, eu queria só parabenizar pela sua fala e pelo trabalho que vocês fazem, e deixar isso, assim, levantar mais uma vez essa bola aqui no Cabeça Ativa, porque é algo que a galera vem batendo no martelo, a gente também, porque é muito importante. Então, assim, trabalhos como vocês fazem é difícil por 1000 motivos. E o primeiro deles que eu percebo é porque você tem que quebrar uma parede absurda. Tem uma parede já impedindo que vocês cheguem até Que lá, não é né? todo mundo que precisa quebrar, né? Que justamente é uma parede imposta, né? Pra determinado tipo de Exatamente. gente. Então vocês têm que quebrar essa parede para depois conseguir penetrar nas pessoas que vocês vão servir de referência e tudo mais. Então, assim, é um trabalho árduo pra cacete. Eu só queria parabenizar vocês e levantar esse ponto aqui. Aí agora, seguindo pra pergunta do Rafael, que eu já não lembro, então eu deixo o Rafael lembrar. Como surgiu a Colabora, né? Isso é como surgiu, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, como é manter, enfim. Cara, a Colabora, na verdade, a gente primeiro tinha feito o Latente, que é uma série que acho que nem tá mais no canal, mas não tinha feito nem em formato de série. A gente ia fazer um filme e foi bem complicado fazer, porque, na verdade, acaba sendo sempre uma piada quando vou contar que eu resolvi fazer esse filme. Foi meio que uma aposta com um amigo de tipo, eu vou fazer um filme sem dinheiro nenhum. E ele falou, não, você não vai, Carol, porque não existe isso. E eu falando, eu vou provar para você que eu vou fazer. E obviamente que eu perdi essa aposta, porque a gente foi ficando endividada e a gente foi vendendo troço, vende câmera, vende algumas coisas, enfim. Foi uma loucura. Mas a gente fez. Ele ficou parado um tempo e, obviamente, como foi a nossa primeira experiência, eu sabia pouca coisa. Todo mundo que estava envolvido ali estava tipo, muito ainda cru, né? Quando eu fui pegar esse material, eu vi algumas dificuldades nesse material para editar. Primeiro que ele ficou parado, assim, acho que foi uns 3 anos, não foi, Pri? Ele ficou parado uns 3 anos. 4 anos. 4 anos. Caramba. Ele ficou parado uns 4 anos porque a gente não encontrava ninguém para editar. Ninguém queria editar de graça e a gente já não tinha mais dinheiro para gastar. Aí, depois de uns 4 anos, eu consegui uma oportunidade no Senai para fazer um curso de edição. E aí eu falei, cara, a primeira coisa quando eu acabar esse curso vai ser editar isso. E aí eu fui, editei o negócio, e aí quando eu peguei, eu falei, cara, tinha muita coisa faltando, tinha muita coisa que não estava encaixando, e eu falei assim, cara, eu acho que eu vou transformar isso numa websérie, que inclusive é um formato que eu acho que tem sido mais democrático. Então, eu acho que as pessoas veem mais webséries. Estava bem no comecinho quando eu coloquei desse movimento de webséries, mas eu falei, vou colocar lá. E eu coloquei, a gente colocou no Vimeo a princípio, e deu alguma coisinha, mas aí começou a acontecer um monte de problemas com a gente que a gente foi deixando aquilo de lado. Eu fui fazer um portfólio. O canal, a Colabora, começou muito sem querer. Porque eu fui fazer um portfólio no YouTube. E aí eu peguei 2 episódios do Latentes e eu falei, cara, eu vou colocar no meu portfólio aqui. E coloquei.
Só que, de repente, assim, uns meses depois, foi acontecendo de eu ver um monte de notificação de gente pedindo para eu colocar o resto da série. Que maneiro. Um monte de menina. E inscrito, foi muito rápido, foi subindo muito rápido. E, de repente, estava todo mundo querendo o resto da série. Eu fui, coloquei lá. E quando as pessoas viram o resto da série, elas queriam mais. Ah, tem que fazer outra temporada. E agora? Exatamente. Foi aí que eu falei assim, não, cara, não dá para deixar isso, não dá para ignorar esse movimento. Aí eu sentei com a Pri, com a Renata e com o Renato, que somos nós 4, né, colabora. Eu falei, cara, a gente precisa botar isso pra frente aí. E aí, o que vocês acham? Aí a gente ficou discutindo um monte de coisa, aí a gente viu que não dava para botar o Latentes pra frente. Aí eu criei um spin-off do Latentes. E foi assim que a Colabora surgiu. Obviamente é muito difícil. A primeira temporada do Contos, que é o spin-off, a gente tipo, tirou do nosso bolso. Cada um ali pegou um pouquinho e foi dando. Muita colaboração, muito amor de todo mundo acreditando naquele projeto. Mas isso é que eu acho bacana. O audiovisual não é um espaço acolhedor, mas quando seus amigos acreditam no seu trabalho, aí faz parecer que é. Aí a gente até nosso audiovisual colabora, não é, o nome não tá aí de bobeira. E aí foi isso. A galera foi chegando, a gente foi fazendo aquilo. A primeira temporada é bem pequena, assim, em termos de orçamento. É tudo passa numa festa só, então também não tem questão de ficar trocando de figurino, essas coisas. Então foi uma coisa mais facilitada, entre aspas. E quando a gente partiu para a segunda, porque foi bacana a repercussão da primeira temporada, a gente até conseguiu ganhar um prêmio no Rio Web Fest com ela. A gente estava tipo, motivadona para fazer a segunda temporada e a gente conseguiu arrecadar uma grana assim, bem básica. Basicona, assim, para a segunda temporada, que foi acho que uns R$2.000 de gente que estava assistindo. E a gente falou, foi o que a gente conseguiu, a gente vai fazer com 2.000. E aí, mais amor. Mais gente acreditando. Também patrocínio. Sim, de alimentação. que é verdade. Uma amiga nossa e os amigos de novo. Ó. Deu amigos. Ela cozinha e aí ela deu essa força na alimentação que foi, porra, essencial ali pra gente. Porque a gente que cozinhava, né? Além de montar tudo, fazer direção, ela atuando, a Renata fazendo câmera, produção, a gente ainda ia cozinhar. Cara, foi um caos, foi um caos. Eu não quero desanimar ninguém, mas eu não indico esse acúmulo de função, porque a primeira foi bem caótica, assim. E a gente até vê com esse upgrade aí que a gente teve de patrocínio e tal, a gente vê até a melhoria do trabalho, né? Porque a acúmulo de função é foda, cara. Às vezes eu tava ali decorando o texto e vendo planilha de gasto, não sei o quê, e produzindo set. Você fez o figurino da segunda. Eu fiz. Caraca. Que maneiro. Mas e cozinhando ali de madrugada para acordar de manhã cedo. A gente tipo ia dormir porque tinha que esvaziar os cartões, né, para poder filmar no dia seguinte. A gente ia dormir assim, tipo umas 4 horas da manhã para acordar às 6. Caraca. E a galera achando que é glamour, né? Aí você posta lá e todo mundo, a galera, não, glamour e tudo mais. Muito glamour. Porque tem isso, né? O cinema, o audiovisual de uma forma geral, ele é muito glamourizado, né? Eu, como consumidor, a gente tem muito disso, de achar que tudo é chique, é maravilhoso. Só que o por trás, eu achei muito legal vocês falarem dessa parte, né? Que tem a parte de alimentação. Você tem 1001 funções ali por trás
que vocês podem até comentar, vocês já falaram que tem a câmera, tem figurino, tem quem tá atuando, tem a direção, tem edição, tem sei lá mais o que, é muita coisa. E aí, assim, como você faz isso com pouco orçamento, sem reconhecimento, com aquelas barreiras todas que a gente faz, né? É muito difícil. Por isso que vale ressaltar, vocês quebraram uma barreira absurda. É absurdo, porque... E foi muito legal que o engajamento da galera, né? Vocês entenderam a mensagem ali, viram que tinha um público e deram a resposta para eles, porque é aquilo, é o cavalo passando, você tem que pular em cima daquilo ali, achando que tem e não pode perder de jeito nenhum, né? Mas é uma experiência absurda, né? A gente ainda tem, assim, bastante dificuldade, porque a gente também tem muito bem definido qual que é a jornada que a gente quer seguir, né? E a gente também tem muito em mente que é importante não só você trazer representatividade e diversidade, não só na questão sexual, mas também nos corpos que estão ocupando esses espaços. E isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Muito a sério. Então, se você vê o nosso elenco, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Porque é uma questão que precisa ser mudada a cabecinha da galera que acompanha esse trabalho LGBT. Precisa mudar o foco no padrão. Não é só mulher branca ou mulher magra que vai ocupar esses espaços. Precisa ter uma diversidade de corpos. E eu acho que isso ainda é um assunto bem polêmicozinho, bem tabu, porque eu acho que as meninas ainda estão precisando dessa reflexão, ainda não despertou para isso. Mas é como se fosse uma pirâmide de preconceitos que a gente tem, né? É uma coisa que você quebra essa aqui, aí tem mais um aqui, e é isso, uma barreira de cada vez, você acha que você superou de uma parada, mas tem outras 1000 ali que estão embutidas na sociedade, né? Que elas botam. Então, e mais uma vez, isso que você falou vai muito com aquela questão da representatividade. Porque é representatividade e oportunidade. É representatividade quem vai estar vendo, que vai se ver ali, no caso, no trabalho de vocês, e oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com isso também, né? Porque também não adianta só eu ver, mas se eu quero chegar até lá, tem que ter espaço, né? Então, a gente vê isso muito, muito forte em TV e tudo mais. Eu acho até meio... Meu pai, por exemplo, ele é um consumidor nato de novela. Ele ama a novela, assiste todas as novelas, desde sempre. Fica puto quando perde o horário. Enfim, olha pra ele, ninguém dá nada, ninguém nem imagina. É muito engraçado, que é aquela quebra de estereótipo total, assim. Mas ele ama novela. E aí, só que ele tá acostumado com o tipo de novela que é passada pra ele, que quando vem uma quebra de qualquer coisa, já é um, sabe... Uou, e aí é polêmica, e aí é tudo difícil de assimilar. Só que aí você fala, você já olhou pra fora da sua janela? Você já olhou a sociedade como é que ela é? Gente, é isso. As pessoas, e isso é o mais louco, né, da cabeça do ser humano. A gente quer ver na tela coisas que nem são parte da nossa realidade. Porque, assim, vamos ser sinceros, o que a gente vê em TV não representa a maioria da sociedade em nada. Em cor, em corpos, em pensamento, em tudo, né? Então é muito doido, porque a gente se sujeita a coisas que nem são nossas. Então é muito Mas doido, né? É costume, é hábito. A gente está tão habituado há tanto tempo a ficar vendo isso que a gente acha que o melhor é isso. Pô, Manuel Carlos estava aí, ó. Nossa, eu nunca entendi esse tesão que o povo brasileiro tem no Leblon, gente. Gente, Leblon é ruim, é tudo muito caro, é tudo absurdamente caro. Uma lata de coca é R$15, cara. Não faz nem sentido. Sai dessa de Leblon, pelo amor de Deus. Enfim, mas é hábito, é hábito. Se a gente quebra esse hábito, é claro que no começo, é o que você falou, seu pai já fica meio...
ah, meu Deus, não sei o quê. Às vezes até tem gente que para de assistir, porque não é o hábito dele, então, não me interessa isso. Mas precisa ter. É o caminho mais longo? É o caminho mais doloroso? É muito doloroso, principalmente pra gente. Porque, assim, a gente sabe, ninguém aqui é burro. A gente sabe que tem um caminho mais fácil e que a gente poderia estar com, sei lá, muito mais inscritos. A gente poderia estar num outro hype até. É o caminho mais fácil, né? Exatamente, mas eu não quero fazer. Perfeito. A gente até ouve umas coisas assim, mas aí você tem que. Aquelas coisas meio subjetivas, né? Pô, mas se você fizer assim, assim, assado, que a gente sabe o que é o assim, assim, assado, acho que não precisa explicar, aí você ganha. E aí você ganha sucesso, aí você ganha. Cara, eu sinceramente não quero esse sucesso e essa grana. Se na próxima geração já tiver melhorado muito isso, já tá. Já conseguimos alguma coisa. Sim, Exato. claro. E eu só queria ressaltar que, assim, essa questão de quando você quebra algum paradigma ali na TV e tudo mais, e que a gente tem esse pensamento, aliás, as TVs têm esse pensamento de tipo, porque vai ter uma galera que vai parar de assistir e tal, não sei o que. Posso ser sincero, eu sou estatístico, mas assim, eu vou contra totalmente a estatística nesse momento aqui. Pegando exemplo claríssimo do meu pai e outras pessoas de família que eu conheço e tudo mais, que são aquela galera mais antiga, com cabeça completamente quadradona, eles gostam. Eles gostam da novela, não interessa, eles vão reclamar do coisa depois, e depois eles vão entender e vão se continuar vendo. Meu pai vê todas as novelas, independente do que aconteça, ele gosta, ele comenta e tal, não sei o quê, e ele aprende. No tempo dele, né? É difícil, já brigas homéricas, mas há uma evolução. Então, assim, na verdade, eu fico pensando que às vezes a gente até impõe uma dificuldade para avançar por outros motivos. Que aí eu não sei dizer exatamente quais são, mas assim, eu acho que a real é que a sociedade ela vai aprendendo. Ela vai entendendo, mas tem que mostrar e tem que ser falado. Sim. Entendeu? Porque é óbvio que vai ter ódio, óbvio que vai ter gente. Isso tem, né? O ser humano, a gente sabe que tem gente ruim em qualquer lugar, em qualquer meio, em qualquer trabalho, enfim. Mas tem pessoas que conseguem evoluir, né? A gente não chegou aqui por acaso, a gente vem evoluindo ao longo dos séculos. Então, assim, eu acho que falta mais oportunidade, né? Porque eu acho que essa desculpa é muito das empresas grandes para não darem oportunidade para quem vem com diferente. Porque ele já tem um formatinho que tá garantido, né? Então eu sou mais dessa teoria aí, não sei. Por isso também a importância. Diga, perdão, pode falar. Não, eu só tava concordando com ele, é isso sim. Por isso também, né, a importância do trabalho de vocês, né? Que além de vocês estarem quebrando tantas paredes, né? Vocês falam de amor, né? Falam de amor entre mulheres e essa é a importância de mostrar, né, que, olha, tem mulher falando sobre amor entre mulheres, atuando, produzindo, dirigindo, Exato. mostrando que, olha, tem espaço para todo mundo, basta você querer e aí vocês servem E o medinho puto dos exemplo, caras, né? os caras têm medinho de perder, porque aí pensa, vai vir vocês com um produto de qualidade, eles vão abrir a parada vai dar certo, eles vão perder o deles. Então, assim, pra mim, esse é o caminho das pedras, entendeu? Eu acho que é uma questão de, tipo assim, eles sabem que tem muita gente com conteúdo que não tem acesso, de repente, ao financeiro que é necessário, à estrutura que é necessária para você botar em outro patamar, acesso às pessoas e tudo mais, mas eu acho que eles têm medo de perder, né? Tem uma galera que quer pagar aí de desconstruída, que apoia, não sei o quê, mas na hora que é para abrir ali o caminho para outras pessoas não faz. Então, Exatamente. eu acho que esse é o pior problema. Assim, as coisas até estão melhorando. Assim, bem devagar. Tem uma porção de séries aí na Netflix que são séries bacanas, que trazem esse universo ou um personagem ali daquele universo que é LGBT. Tem muita normalizando, né, cara? Normalizando. Eu sempre bato nessa tecla que a gente quer, eu pelo menos, acho que tu quer também, né? Não sei. Mas a gente sempre naturalizar a parada, sabe? Não é sobre. Não é história, por exemplo, pegando assim na nossa última série, não é história sobre uma mulher lésbica, é história de uma mulher que por acaso é lésbica,
Sim. E tem um conflito ali de ter um namoro de internet. Uma história de amor. Uma história de amor, né? Uhum. Não é sobre isso. Não é sobre ela ser lésbica. Sim. Entendeu? Perfeito. Claro. A gente acredita muito, muito nisso, sabe? Eu tenho escrito, né, ultimamente, de 2019 para cá, tenho feito uns trabalhos e tal, com roteiro, com dramaturgia, foi uma coisa aí que eu já escrevi e descobri que por que não, né, acumular mais uma função. Enfim. E aí eu vejo muito assim, muita carência de história de mulheres em diferentes nichos, assim, sabe? Eu particularmente não sou fã de romances, né? Não é uma coisa que eu consumo muito drama e fantasia. Aí eu até zoo com meus amigos e falo, pô, quero um Senhor dos Anéis lésbico, cara. Porra, eu quero Guerra das Estrelas com sabe? Eu quero uma princesa lésbica, não tem solo, eu quero uma mulher mais naturalizada, sabe? Eu acho que falta muito essa. Porque casais têm, independente de ser drama, de ser fantasia, você sempre vai ver um casal. Dificilmente você não vai ver um casal. Aham. Nem que seja para contar uma história assim, que tudo tem casal. É isso, tudo tem casal. Ou então, sei lá, um solteirão, tudo é na base de casais. Por que não, né? Eu acho que como a gente tem essa cultura das novelas e do melodrama, né? E é sempre aquele protagonista que vai fazer par com a outra protagonista. E eu tenho certeza que a gente tem uma carência de se ver nesse espaço. E foi esse movimento que começou a ser feito, principalmente no audiovisual independente. De uns tempos para cá é que começou uma movimentação de Netflix e Amazon Prime e aí os streamers interessados em colocar personagens vivendo uma democratização, né, maior disso, né? Nesses espaços. Só que eu acho que, assim, como tudo é bem lento... É isso que eu falei, a Pri não concordou muito, não. Cara, é porque, assim, isso daí é uma história que, pô, depois que chama de novo, a gente conversa. Porque a gente vê também muita... A gente está ocupando esse espaço, tá? Mas é o que a gente chama de pink money. E trazer... como posso explicar sem ser... trazer um público geral, não é um interesse democrático, né? É um interesse de tipo, pô, só tô vendendo aqui pra hétero, eu quero tipo, vender pra um nicho, né? Quer pegar aquela galera ali, né? E muitas vezes vem erroneamente, assim, a gente tem séries em grandes plataformas de streaming que são de serviço, cara. Entendi. Sabe? Que é o que a gente está falando. O que a gente precisa, na verdade, Pô, tu quer botar mulher com mulher, cara? A gente sabe o que é por dinheiro, tudo bem, mas quem vai consumir não é por dinheiro. Vamos botar direito. Pô, bota uma pessoa que entende, sabe? Pra contar. Porque senão, cara, A verdade, gente, a verdade é que quando eu falo isso como roteirista, como atriz, como pessoa, quando você conta uma história que você não tem propriedade, a chance de dar merda é imensa. No mínimo, faz sucesso na hora e envelhece muito mal. Sim. Sabe? A gente aí entra na questão dos LGBTs por detrás dessas histórias, né? E aí a gente vai ter que também ir para uma outra coisa que a gente já falou aqui, que é a quebra das panelas. Para essas pessoas entrarem nesses grandes lugares, né? Grandes canais, grandes streams, para poder contar essas histórias de forma mais verdadeiras, precisa quebrar essa bolha e essa panela. Mas, assim, apesar do Pink Money, existem essas séries, porque elas não estavam ocupando esses espaços, e aí eles viram que existia um potencial de público, e eles colocaram lá, não, então vamos ganhar. Só que agora, eu acho que a gente está precisando
fazer o público pensar também dessas mulheres ocuparem outros espaços que não sejam espaços só de romance. Perfeito. Sabe? Não precisa ser só um romancezinho, uma comédia romântica, um casal para shippar. Eu sei que a gente tem uma carência muito grande, porque a gente não viveu isso por muito tempo, e aí agora a gente quer ficar shippando casal, shippando... Quer dizer, eu não quero shippar ninguém. Inclusive, sou contra. Mas fica querendo essa coisa de shippar casal, mas assim, agora eu quero ver essas mulheres lésbicas ocupando outros espaços. E ele já está começando um movimentozinho. Já está começando com algumas séries. Porque essa questão do Pink Money que você até falou, eu já tinha ouvido falar, mas foi bom que eu agora ficou mais claro, que eu já ouvi falar de Pink Money, tem Black Money também, ou algo parecido também, né? Que é isso, né? Que essas grandes indústrias, então, falando com um público específico, vendo que ele tem oportunidade financeira, né? E trazendo, mas muitas das vezes acabando fazendo de serviço, né? Fazendo algo que não... sem ter uma preocupação exatamente do que está sendo passado, né? Exatamente. Então... eu acho que isso é muito, muito doido, né? Porque a gente supera uma barreira, aí acha que aquilo ali tá evoluindo, só que a indústria ela é maldita de uma forma geral, né? Não é só no cinema, né? Obstáculos, né, cara, no capitalismo. É isso que eu ia falar, é o capitalismo selvagem, né? A gente é contra, mas também a gente é contra, mas a gente vive, né? sistema capitalista, né? Tem que comer, tem que pagar luz, tem que fazer. Exato. A gente não tem um minuto de paz. Não tem. E só para fazer só para falar uma coisa. O Pink Money, né, é você utilizar dos LGBTQ, usar a bandeira para conseguir esse dinheiro mesmo, né? Essa venda, né, do LGBT. E o Black Money é diferente. É a economia girando entre pretos. Perfeito. Preto compra de preto contrata preto, é fazer girar a economia dentro da comunidade preta, né? O Black Money, então, só para ver se eu entendi, que para não falar besteira, o Black Money, então, é uma parada que é positiva, que é uma coisa positiva, positiva. E o Pink Money, que seria um problema, que é alguém se aproveitando da situação, seria isso? Sim. Tá bom, perfeito. Obrigado por ter corrigido aí, senão... Não. É porque confunde mesmo, né? Porque são dois nomes e conceitos diferentes. Não, e acaba que, não com esse nome, mas acaba que a indústria também utiliza, a gente viu muito disso, aliás, há pouco tempo agora, que a moça morreu aqui no Rio de Janeiro, e que depois a empresa, se eu não me engano, onde ela trabalhava, fez uma camisa, não, desculpa, fez um cupom de desconto com o nome dela, a gente falou isso há pouco tempo aqui no papo também, então assim, é um aproveitar da situação. Quando teve o Black Lives Matter também, aconteceu muito disso, empresas se aproveitando para fazer camisa e tudo mais, e assim, não estou falando de empresas de pessoas pretas, né? Vira um comércio. Isso é um grande comércio, né? Eu estudo na Maré, eu moro na Maré, né? Eu estudo na Maré, e é um movimento, agora eu cortei o assunto, mas eu preciso falar. Por favor. É uma felicidade na minha vida. É um movimento muito bacana do Museu da Maré, né? O Museu da Maré ele foi muito... esqueci a palavra. Mas a Marielle, ela levantou esse museu com a galera. Hoje a gente tem outras... Tem a Renata também do pessoal. Eu não vou falar de coisa, mas... Não, fica à vontade. Não política, mas pessoas que são ali, né? E que levantam e fazem esse trabalho social. Cara, é um trabalho muito massa, assim, dando muita oportunidade para as pessoas, não só... E ajudando mesmo a comunidade, né? Porque você não quer fazer teatro, mas aí você, sei lá, você pode conhecer histórias, contam a história, né? Tem griots que contam a história da Maré, que é uma história muito bacana, mas eu vou contar toda e tal. E
Ai, fiquei toda boba, me perdi toda. Mas é isso, sabe? É isso. A gente vê muito. Eu vejo muito estando lá dentro e vendo de dentro para fora como a morte da Marielle virou um comércio, sabe? E E isso é uma ficou. parada que, como eu tô ali dentro, é uma Sim, parada que volta muito, porque é uma galera que não consome. Tem coisa aberta, a gente vai fazer uma peça-filme agora, tem peça online. Cara, as pessoas não consomem isso, sabe? Não consomem a maré. Mas essas pessoas que têm uma outra realidade estão falando de. É sempre um Marielle presente, é sempre favela resiste, mas não vão na favela, não vão no. Cara, tem um teatro lá dentro e é um local de fácil acesso, tá? É um local fora ali, na entrada da favela, é um local tranquilo, é um local de fácil acesso, muito fácil acesso. E as pessoas não vão ali, cara, não vão. O teatro do museu tem espaço para 600 pessoas, 600 pessoas. É é muito. bem grande. Maneiro, que É maneiro. muito E essa galera não consome essa arte. E, cara, é uma arte que, sei lá, uma arte que na verdade salva, né? Uhum. Que salva pessoas, é uma arte que diz muito, né? É que a gente vai falando, né? Dessa propriedade de falar, né? Das coisas, contar histórias. Mas a galera não vai, não se interessa, mas fazem esse mercado E tem em uma cima briga de muito uma coisa grande, né, legal. quando acontece algo desse tipo assim, de tipo, quem é o mais próximo, quem é o que tem o direito da fala sobre aquilo ali. E aí você vê brigas entre pessoas que eram para estar do mesmo lado da situação e não, quer estar mais porque é a moda da parada, né? É o falar que. Então, assim, é o utilizar da situação, né? Porque é óbvio, você estar do lado. Por exemplo, o que aconteceu com a Marielle, se você não tá, se você não se choca, se você não sente nada com aquilo que aconteceu, se você não acha um absurdo, você está do lado errado. Isso é fato, né? Temos dois lados, e hoje isso é muito claro que a gente está vendo no Brasil, na política e tudo mais, enfim. Mas dentro disso a gente consegue, enfim, aí falando um pouco de política, falando de esquerda, a esquerda ela se quebra em todos os pedaços, né? Porque aí cada um se acha o mais dono da verdade, que não sei o quê, e se usufrui de acontecimentos e tal. E no final das contas a gente está se autoflagelando, né? No final ninguém está avançando para lugar nenhum. Essa é a verdade. Mas aí eu queria até complementar o que você falou, que a gente teve um papo aqui com a Tarsila, que, enfim, ela é fashion designer e tudo mais, é uma mulher preta também, e que trabalha com isso, e mostrou toda, tipo assim, a luta dela, né, para poder atingir um público, que também a parte da moda que a gente também descobriu aqui e a gente já sabia, e ela deixou mais claro isso, que também é uma parte elitista pra caramba, Uhum. e super segregada, e ela falando, por exemplo, de uma empresa que todo mundo aqui conhece, que foi citada, não vou falar porque eu vou deixar quem quiser ouvir lá no episódio, mas é uma empresa famosa e que, assim, paga de preocupada com causas, assim, na mídia e que não sei o Paga que de e tal, engajada, né? de engajada, mas por trás é um absurdo em todos os tipos que você possa imaginar. Desde um absurdo desse, tipo, de fazer um cupom de uma pessoa que acabou de morrer, de ser assassinada, né? Não tem outra palavra. Até coisas de, tipo, pagar mal pra cacete pra senhorinha lá que vai fazer o corte da roupa, né? E tudo mais. Então, assim, é uma parada que é muito surreal, porque é tudo muito atrás dos panos, né? Sim. Agora tá menos, ainda bem, por causa da tecnologia. Se a tecnologia tem um lado ruim que a gente vê uma galera surgindo das trevas aí que as coisas ficam claras, mas por outro lado, a gente consegue também dar luz a esses problemas, né? Porque eu Sim. também não sei se eu gosto muito de viver num local onde eu não consigo entender. Eu acho que eu prefiro ter a visibilidade. É duro, dói, a gente fica puto, dá vontade de matar um e tudo mais, mas eu acho eu prefiro saber, né? Quem é? Quem são Não, essas com pessoas, né? certeza. Com certeza. Cara, e esse lance dessa loja aí horrorosa, que são. É bom que você Que, já sabe que qual é a loja, é maravilhoso. eu sei. Que realmente é uma loja única, com peças únicas. Eu tenho. Acho que eu nem tenho mais, mas já tive presente, porque eu nunca ia gastar, sinceramente, o tanto. E é hypadona, né? Mas você tem, cara.
você tem a mesma qualidade num produto, sei lá, porque você paga 50% desse valor e tu ainda acha caro, porque não tem hype. É isso. Entendeu? É isso. Em vez de você comprar, sei lá, dessa moça, que eu não vi a entrevista dela, não sei se ela produz as peças dela. Ela produz, ela falou exatamente isso, que as pessoas chegam pra ela e falam assim, pô, tô achando caro, sendo que o preço dela é mais barato que o dela, mas ela falou assim, ué, eu tô usando a mesma costureira lá, que faz o produto pra empresa X, e você tá achando caro? Olha o corte lá da empresa que você compra, que tá toda torta lá, e olha o meu aqui, não sei o quê. É exatamente isso, é absurdo. As pessoas compram a marca, né? Não compram o produto. E a mesma coisa também é no audiovisual, cara. Você gasta... Eu não vou ser hipócrita, que eu gosto de muito blockbuster também, mas, tipo, você gasta 50 pau num ingresso com um balde de pipoca, cara, mas tu não fortalece, sei lá, 10 pila num Catarse, sabe? Que é uma coisa que tu vai comprar hoje em dia, tu não compra nem pra grão. Entendeu? Mas aí você vai e reclama que não tem oportunidade, que não sei o que, não sei o que lá. Mas você tá sempre alimentando essa indústria. Exato. Sim. Sabe? É complicado. É uma coisa. Por isso que é tão difícil, sabe? Mas sim. Então, pegando até o gancho de que... Sim. Pegando até o gancho que a Pri falou, queria perguntar pra vocês aí, vocês falaram das 2 temporadas da série, e a Pri falou que vocês estão preparando, estão trabalhando, queria saber quais são as próximas atividades, no que vocês estão focando agora, que vocês estão fazendo por agora para lançar em breve, como é que tá o futuro aí da Colabora? Então, a gente com a pandemia, a gente, já deu pra ver que a gente é muito metida corretinha, né? Tá certo, tá certo. A gente é muito marcado da justiça aqui. Mas a gente é muito preocupado, assim, sabe? A gente tem uma rede colaborativa, a gente não tem, mesmo com o Catarse a gente paga o mínimo, né? Infelizmente, a gente não alcança grandes números, né? Infelizmente. Mas ainda assim somos gratas com essa galera que ajuda a gente, né? Na pandemia, a gente parou. A gente decidiu parar. Bom, somos 4 medrosos, na verdade, né? E graças a Deus, eu sou do grupo de risco, então eu fiquei bem assustada com tudo. Os meninos não são, mas também se cuidam muito, e a gente não acha certo botar nem a gente em risco, nem as pessoas, né? É gostoso de ouvir isso aqui, tá? Porque, caraca, o que a gente teve de decepção, né, Rafa, nessa pandemia, assim, de conhecidos e familiares, e que a gente ficava, não é possível, a gente é maluco, né? Porque a gente tá aqui tentando fazer o mínimo. Mas é bom ouvir, só queria deixar. Não, mas teve um lado positivo da gente fincar o pé, que a gente, mesmo com a galera perguntando, porque toda hora tem menina perguntando, e aí, a terceira temporada? Porque a gente faz pelo menos uma por ano ali, né? E aí, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Essa pausa, pelo menos particularmente para mim, foi muito positiva, porque eu estava numa loucura, assim, de internet. Inclusive, eu estava muito ansiosa, me atacou a ansiedade, eu estava com crise de ansiedade por causa do fluxo que a internet te impõe, né? Você precisa estar produzindo em massa o tempo todo. E é muito louco, porque como você vai vendo resposta das pessoas, aí você acha que aquilo é certo. E aí você começa a produzir em massa. Só que você tá tão loucão que você não para raciocinar que uma produção em massa é uma produção sem qualidade. Entendeu? E aí essa coisa, a pandemia me deu esse freio, eu acabei, meio louco, mas eu acabei não é me curando da ansiedade, porque a ansiedade não, né? A gente, infelizmente, não tem uma cura. A gente tenta domar ela um pouquinho, né? Pra deixar ela quieta ali. Mas eu consegui domar totalmente, porque no começo foi muito ruim pra mim, porque eu já vinha antes da pandemia muito ansiosa, com crises de pânico
por causa da internet, por causa do trabalho. O trabalho me deixou doente. E aí, quando eu comecei a entender que eu não precisava acompanhar esse ritmo em massa, e que se por causa disso as pessoas resolvessem que, então não quero mais acompanhar a Carol, então tá bem, ok, eu não vou morrer por isso, entendeu? Aham. Então eu voltei a sentir prazer com o que eu faço, eu voltei a escrever melhor, sabe, com gosto mesmo, sabe, não para suprir uma demanda. É claro que um escritor, um roteirista, ele não pode ter muitos bloqueios, existe uma demanda, mas você não precisa acompanhar a demanda da internet, porque senão você entra nessa ansiedade louca e te adoece de uma forma que você fica assim, cara, se eu não der o que eles querem, na hora que eles querem, eles não vão mais gostar de mim. Isso é Olha que muito loucura. doido, né? E a internet É rotativa, né? sim, total. Então, assim, acabou que essa pausa foi muito boa. E para quem acha que por causa disso a gente não está produzindo, a gente está produzindo muito. Juntas, E juntas. Que maneira. Está escrevendo uma série juntas. Que legal. A ideia original da Renata, né? E a gente está criando aí esse universo, esse roteiro, que é um desafio aqui para as duas, porque é totalmente diferente do que a gente faz. É um roteiro mais voltado ali para fantasia, mas a gente É isso que eu ia falar, pode dar um spoilerzinho assim, só pra onde. É só esse o spoiler. Tá ótimo, fantasia, já tá aí, ó. Já tá bom, já é uma boa. A gente tá com uma ideia que a gente tá achando sensacional e tá trabalhando nela, tipo, há meses, assim. Boa. As pesquisas já passaram de ano, assim. Pô, eu Maneiro. falo aqui, a pessoa tem ideia, mas a Não. pessoa internet. Maneiro. Não, mas já tá bom, tá ótimo. Fez aquela parada bacana, a pessoa já meteu no fio do Instagram. Transformou aquilo em 1 minuto e Ou numa TikTok, né? Eu sempre TikTok. Mas é isso, a gente está produzindo bastante. Legal. Tem outras coisas que a gente está produzindo. Tem umas ideias, sim, que a gente pensa para voltar com o canal. Mas, assim, sem pressa. Maneiro. Aquele rolê de George Martin, assim. Vai estar. Vai demorar. Maravilhoso. Maneiro. Não atropela aí, sai aquela merda que foi o final do Game of Thrones. Não vamos falar sobre isso, que vamos entrar aqui em depressão conjunta, por favor. Um bom exemplo do apressar, né? Não, também precisa ser a cacetada de anos, que a gente tá aí há anos esperando os últimos dias, mas é isso. A gente também tá tendo tempo de se dedicar a projetos pessoais, né? Porque a gente trabalha com a Colabora, mas a Colabora não é a nossa fonte de renda. Somos todos. O Renato é cenógrafo, trabalha com teatro. A Renata, que é nossa diretora de arte, é fotografia. De fotografia. Na verdade, o principal é a fotografia. É porque o acúmulo de funções eu esqueço. É complicado, exato. Ela também é fotógrafa, eles têm o estúdio deles, trabalham. A Carol é editora. É editora ou montadora que fala? Tanto faz. Editora de monta e edito. Eu também estou sempre estudando, não consigo parar de estudar, eu sou uma eterna estudante. Maneiro. Eu saio eu concluo um curso e entro outro. Agora, eu vou entrar em outro grandão aí de longa duração, não consigo parar de estudar, sou meio viciada. E tô também trabalhando aí com os meus roteiros, então cada um a gente tá se virando, né? E também exatamente isso, os projetos pessoais, né? Porque a gente não tem só o desejo da Colabora, cada um tem os seus desejos pessoais. Eu gosto muito de teatro, eu gosto de escrever, então isso é uma coisa de 2019 para cá, então eu tenho meus projetos que não são os mesmos. E a Carol também tem os projetos dela que não cruzam com o meu, a gente faz trabalhos fora, né? Aquele jeito brasileiro, né, de se virar, né? Maneiro. Não, é maravilhoso. Isso aí.
Olha, a gente vai chegando aqui pro nosso finalmente, daqui a pouco a gente vai falar essas perguntas aqui que a gente sempre faz, porque também se deixar a gente vai ficar aqui há muito tempo e a gente gosta sempre de guardar, sabe, aquele quero mais? E eu queria já até aqui, eu nem combinei com o Rafa nada, mas eu sou desse assim, eu sou aquele cara que fala as coisas que depois o Rafa vai ter que arcar aqui com as coisas que eu falo. Mas é que eu pensei aqui, porque a história de vocês é tão bacana e eu obviamente, eu percebi que vocês gostam bastante de cinema, de série do audiovisual, óbvio, que é o que vocês atuam. E a gente está com um quadro aqui que a gente vai começar agora, em final de agosto, que é sobre cinema. Então já deixo o convite aqui, que vai ser mensal, a gente sempre vai escolher 2 filmes e a gente vai trazer para poder falar, com o nosso critério de né, consumidores. Mas eu gostaria que vocês participassem de um episódio com a gente. Na verdade, esse quadro faz eu, Rafa e um outro amigo nosso, o Guilherme. Então a gente pode marcar aqui depois em off, se vocês aceitarem, óbvio, participar de um episódio aí com a gente para falar, que seria bem bacana. Trazer gente que com mais conhecimento, né? Sim. Cara, que delícia falar de cinema, né, cara? Porque eu tô louco que eu acho que a última coisa que a gente tem feito é falar de cinema, né? É verdade. Não, porque é um projeto que a gente também está tentando trazer, né? Porque tem essa parte do Cabeça aqui de trazer os convidados, para convidar para falar sobre a sua história de vida, que é o carro-chefe, mas a gente está querendo trazer outros quadros também em paralelo. Então, essa do cinema, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba de consumir e tudo mais, esse nosso amigo também adora, e seria muito bacana. Mas depois a gente conversa. Lancei aqui também. Maneiríssimo, adorei a ideia, irmão. Pô, tamo junto, velho. Mas, então, eu acho que a gente poderia agora, finalmente, porque também a gente não quer tomar Estamos 1h40 aqui já, agradecer a presença. Exato. 1h40 passa já. rapidinho, a gente nem percebe que... Cara, a gente fala muito, cara. A gente chega, tipo, a gente fuma, né? Então a gente senta ali fora pra fumar um cigarro depois da janta, e quando a gente vê, tipo, já tá... Daqui a pouco tá o passarinho cantando e só amanhecendo, que a gente fala muito. Pô, mas esses são os melhores papos, assim, a gente aqui, o que a gente mais gosta é quando traz gente que gosta de falar, se sente à vontade de contar, porque é o que a gente tá aqui para ouvir a história de vocês. Quando eu falei lá em off, né, que o bacana do Cabeça é que a gente não tem um roteiro, eu não tenho perguntas já pautadas, mentira, as únicas 2 perguntas que a gente tem pautadas são as finais, mas de resto, a gente tem uma estrutura que a gente tenta seguir, mas a gente vai muito de acordo, né, Rafa, com o que o convidado... Sim. proporciona aqui e a gente deixa à vontade. Mas queria agradecer vocês, queria agradecer a galera que participou aqui do chat, quem estiver vendo depois no nosso canal no YouTube também. Rafinha, se tiver mais alguma pergunta antes... Tô super satisfeito, muito gostosa essa conversa, foi maravilhoso. Então, aqui, Carol e Pri, a gente tem 2 perguntas que a gente sempre faz para os convidados, e vocês são as nossas primeiras convidadas em dupla. É a primeira vez que a gente recebe 2 convidados ao mesmo tempo. Então, assim, tá sendo bem bacana também, um episódio diferente, tô bem animado e fluiu super bem. Pra gente também é uma nova experiência, foi muito legal mesmo. A gente tem 2 perguntinhas, eu vou fazer uma e o Rafinha depois vai fazer a outra, e aí vocês fiquem à vontade para responder, porque a primeira é o seguinte: pós-pandemia, acabou esse caos todo que a gente está vivendo, nós aqui nessa loucura, essa ansiedade que nos cresce a cada dia. Quando acabar tudo, um dia perfeito e maravilhoso, Bolsonaro não é mais presidente, enfim, para ter que ser perfeito tem que ser isso. O que vocês sentem mais saudade? Assim, o que vocês pensam assim, é isso que eu gostaria de fazer no primeiro dia pós-pandemia? Nossa, há muito tempo que eu não faço, que saudade. E aí eu quero uma resposta de cada uma, hein? Sem medo de ser clichê, se for clichê a resposta. Cara, é porque a gente brinca muito, porque nós somos muito caseiras, assim. A gente sempre fala que é o que a gente vai fazer, ficar em casa sem o peso da obrigação. É isso. Uma coisa diferente, Não, olha, eu tenho muita saudade de fazer lá resenha, né, com os amigos, mas em casa. Mas já é óbvio, já é um dificultador da pandemia. Convidar os amigos é difícil. É verdade. Tipo, já tem desde o começo da pandemia que a gente não consegue, né, fazer isso, juntar, mas tem uma vontade maior que é um pouco, não sei se vai ser atípica das respostas que vocês estão acostumados a ouvir,
mas a gente é espírita e eu tenho muita saudade da minha gira. É isso. Que legal, que Queria que legal. acabasse a pandemia para eu sair correndo pra gira. Que legal. Maravilhoso, Que maravilhoso. maneiro. E a segunda pergunta é... Não, calma aí, e a Pri? Pulei. Caraca, desculpa. As duas têm que responder aqui, não vai fugir, não. É porque eu tinha ficado com aquela que a Pri tinha mandado, que ela ia ficar em casa sem a... Não, essa daí não valeu, não. Igor não aceitou. Cara, é uma dicotomia, assim, na minha vida, porque eu sou, tipo, 880, assim, então eu gosto muito de... Por exemplo, eu não gosto de ser tocada. Eu não gosto de pessoas que eu não conheço me tocando, mas eu gosto muito de abraçar as pessoas que eu gosto, beijar, cheirar e tal. Então acho que isso eu vou fazer. Ai, gosto de falar que eu fico emocionada, gente. Minha mãe mora em outra cidade, eu não vejo minha mãe desde janeiro de 2020, eu tô com muita saudade. Poxa vida. Caramba. Ai, gente, Adoro. eu sempre falo que eu não acredito em signo, mas eu sou uma canceriana muito canceriana. Então, eu tô com saudade de beijar minha família, os meus amigos, isso que a Carol falou, a gente sempre teve um grupo de amigos nós somos como tipo, uma rede mesmo de amizade muito forte. Então, eu sinto saudade. Uma família. É tipo uma família mesmo, sabe? De se visitar, passar para tomar um chá, passar para saber se tá tudo bem. Passar pra tomar um chá mostrou muito que vocês são caseiros agora. Entregou total agora. Olha só, mas eu café. não vou ser injusta. Tem os adeptos da cerveja também. Show. Não é só chá, não. Eu ia chegar lá. Aí, se o café é de tarde, aí fica alguém que sempre chama um delivery e eu faço um petisco, e Carol faz um petisco e isso acaba de manhã. Maneiro. Maravilhoso. Maneiro. E a segunda pergunta, a gente sempre pede uma indicação, e essa indicação é para deixar a marca de vocês aqui no nosso podcast, Telecast, para quem estiver ouvindo. Essa indicação pode ser um livro, um filme, uma série, uma página de Instagram. Já deixaram frase motivacional, vocês podem deixar o que vocês quiserem. É óbvio que eu também vou pedir uma de cada uma, claro. Pelo menos, porque já teve gente aqui que se empolga. E fala Instagram, fala série, então, e não tem problema, aqui a gente quer dicas, a gente adora dicas. E não precisa ser também algo recente, pode ser, cara, eu vi um negócio que me marcou na minha infância. Beleza. E eu adoro a cara quando a gente pergunta isso, porque a gente não fala e as pessoas ficam, caramba, e agora? Mas a gente faz exatamente isso pra vocês falarem o que vem à mente. Tipo assim, não precisa ser algo memorável, incrível que mudou sua vida. Não precisa. Não precisa nada clichê de tipo, não, a frase de. Não, fala o que vocês. Você primeiro. Cara, eu vou indicar um filme que eu acredito que a galera já tem bastante gente que já deve ter visto, mas eu vou indicar por um motivo emotivo mesmo, porque esse filme, na verdade, tem uma cena específica nele que sempre me faz chorar, todas as vezes que eu vejo ele, e inclusive eu já passei uma vergonha na época por causa disso, que na época que eu trabalhei uma época na livraria Cultura, né? E tinha uma parte que era para preparar a gente, né? Para começar. E aí teve um dia que eles pediram para a gente trazer podia ser um livro, podia ser um filme, que a gente fizesse uma apresentação daquilo, falasse por que era importante e tal, não sei o quê. E pronto, e deixasse, como vocês falaram, nossa Márcia ali, né? Uhum. E eu acabei deixando de falar. Eu coloquei a cena do Volver, do filme do Almodóvar, que pra mim é tipo um amorzinho, assim. Eu amo Almodóvar. E essa cena específica, que é uma cena da Penélope Cruz com a Carmen Maura, que é outra atriz que eu amo pra caralho. O Almodóvar trabalha muito com ela. E, bom, enfim, é uma cena que a Penélope canta uma música e a Carmen Maura é a mãe dela e ela acha que essa mãe tá morta. E foi essa mãe que ensinou essa música. Então, é ela ouvindo a filha cantar e emocionada de ouvir ela cantar. E elas têm uma porção de problemas ali desde a infância, enfim, é bem complexo. Então, fica registrado. Quando eu coloquei lá no telão da Cultura, eu
feia. Eu já tinha visto 50 vezes, chorei na frente de uma plateia inteira. E todo mundo, oh meu Deus, acorde. Olha, não assisti ainda, vou botar Também na minha não, lista. E também quem sabe não. a gente pode trazer no Cabeça do Verdade. Cinema aí, ó. Verdade. Só não sei se eu vou te chamar pra você não pode chorar Eu bastante. vou chorar, não me chama. Tô brincando. Ai, gente, eu não faço ideia, cara. Ah, Por gente, alguma coisa. Bem assim, ó. Porque é Qualquer porque o que coisa. acontece? Eu sempre indico umas coisas e ninguém gosta, ninguém vê. Não, mas não. Aí eu fico insegura. Não. Indica, não tem essa não. A Não. gente tá aqui porque a gente quer ouvir coisa nova mesmo. Exato. Me ajuda. Eu não Você tá sei. colando, Pri, você tá colando. Eu não faço ideia. Inventa do uma que fanfic aí, É. agora. Mas todo filme que eu mostro de cinema didático, ninguém liga. Ah, mas fala. Você gosta? É isso. É isso. Pô, Carol, Cinema? Eu tô confusa. Não, eles falaram que pode ser uma página. Pode ser Pode ser o que qualquer você coisa. quiser, uma Qualquer série. De camaré. Mas não é uma página que as pessoas vão ver as coisas lá. Não, mas vai no coração. Não pensa não, deixa o coração. Assim, o que vier é vídeo, Um filme, café, série, marca de café, marca de chá, Boa. aí, ó. uma comida, um restaurante, o que vier. Um chá, uma marca de chá, não sei. Eu leio tanto livro por semana. Não sei. Não. O que tá te marcando assim hoje? Cara, que então eu vou falar de uma coisa assim que eu tenho sacado muito assim nos últimos tempos, principalmente como estudante de teatro. Eu acho que a gente consome muito pouco teatro. A gente tem muitos atores maravilhosos que vêm do teatro. Então, assim, eu quero convidar as pessoas a fazerem sempre uma breve pesquisa. Eu sou fã de novela também. Eu sou fã da Elizabeth Jean. E preciso deixar meu único problema com a Elizabeth Jean. Os atores são todos brancos. Não tem. Só tem se tiver uma empregada. Elizabeth Jean, se tiver vendo, sacanagem. Fica a dica, fica a dica. Fica a dica aí, hein? Olha que protege Melhore. você que tá vendo. Então, a dica que eu tenho é que consumam mais atores e autores brasileiros. Muita coisa que a gente consome vem de... E aprendi isso escrevendo. Vem de pessoas com trabalhos sensacionais que você nem sabe quem é. Tem uma... Qual o nome da... Buguei. Aquela série do Globo, da escola. Segunda chamada? Segunda chamada vem de uma obra de Jobilac, Conselho de Classe, um autor jovem, é um autor brasileiro, um autor preto, que você conhece como uma série da Globo, é sensacional. Eu queria que as pessoas consumissem mais um pouco, sabe? A gente tem grandes autores e atores antigos que a gente não sabe quem é. A gente tem Dona Léa Garcia, que fez pouquíssimos papéis na TV, mas acho que ela foi a primeira mulher negra a pisar no Teatro Municipal com a Avenida do Nascimento. A gente tem o Teatro Experimental do Negro, que é um movimento sensacional, que eu, estudando teatro há tantos anos, eu fui conhecer a fundo agora. Então, é isso que eu vejo. Eu queria que as pessoas buscassem um pouco mais, saíssem um pouco assim da superfície, sabe? Porque tem muita coisa incrível mesmo, que a gente só tem que ter um pouquinho de preguiça para chegar lá. E eu consegui sair desse lugar de preguiça e procurar um pouco mais. Tem muita coisa bacana, muito autor novo, que na verdade são autores de grandes obras que você conhece como uma coisa da Globo, sabe? Então, e a última dica, dentro dessa dica, é começar a seguir pessoas que te tragam conteúdos
que realmente importam para você, já que a gente não tem como sair dessa era de internet, porque, infelizmente ou felizmente, porque abre muito espaço para pessoas que não teriam espaço fora dela, mas também parece que é o Doom, né? Que é o portal do inferno. Sim. Também, que sai cada coisa dali e você não para quê, né? Exato. Então, isso é um movimento também que eu fiz de seguir pessoas que podem agregar. O meu nicho é teatro, é roteiro, é cinema, então eu sigo muitos autores, sou uma pessoa suburbana, escrevo sobre subúrbios, sobre sobrevivência, né? Então, consumir mesmo, porque eu, como uma mulher suburbana, eu não vou falar da loura do Leblon, sabe? Para mim não faz sentido. Eu quero trazer a minha representatividade e a minha vivência. Então, eu queria que as pessoas olhassem um pouco mais para si, parar de seguir a mulher que diz que você vai emagrecer e que vai ficar magra, mas que a conta dela é 15 mil de mercado, parceiro. Tu não tem 15 mil nem. Se duvidar, tu não faz 15 mil num ano, sabe? É isso que eu queria que as pessoas fizessem. E olha que você falou que não tinha dica, hein? Foi maravilhosa essa dica. Era uma dica, né? Se fosse uma dica de alguma coisa que eu gosto de coisa. Mas é o que vier, é por isso que a gente fala. E foi maravilhoso que você falou. E eu queria só pontuar a questão do cinema e do teatro, que a gente tem muito aqui no Brasil de sempre falar que é muito ruim. O nosso cinema é muito ruim, o nosso teatro é muito ruim. Tudo aqui no Brasil é ruim, né? A gente tem aquele, né? Botar isso na nossa cabeça, né? Só que isso é um absurdo, né? Porque a quantidade de atores, de peças, e foi o que você falou, tem muitos atores e atrizes que não conseguiram sucesso na TV, porque não tiveram espaço e tal, mas no teatro foram brilhantes, por exemplo, foram magníficos, assim. Então, para quem não tinha dica, deu a melhor dica do dia aí. Maravilhoso. Com certeza. Tem que ter muito cinema brasileiro. Chama a gente pra falar de cinema brasileiro que a gente gosta. Tem muita cultura brasileira. E tem para todos os gostos. Tem comédia, tem drama, tem social, tem documentário. Pô, tem até pra... Tem até terror, gente. Tem terror. Terror, horror. Terror maravilhosa, que tá sensacional, tá tipo, deixando nada a desejar. Exato. De roteiro, né? Porque, documentários também. Muito documentário. Tem até do bispo, cara. Tem pra todo mundo. Tem pra todos os gostos. Sim. Inclusive, estou falando pra cacete. Inclusive, não tem problema. Os filmes que vão receber fomento só passaram 2. Sabe, um sobre, eu nem lembro mais o que é, mas um é evangélico, e nada contra ser evangélico, tudo bem, mas sabe, tem muita coisa que não tá passando, a gente tá num regresso do cacete. Cacete. Estamos nas eras das trevas, literalmente, né? Concordo. Mas 2022 é logo ali, e a gente também tem o Cabeça na Política que vai começar em agosto. Temos que falar de política, sim, porque... Tudo é política. Porque tudo é política. Sim. E assim, logo ali, né? 2022 é logo ali, e a gente tem que começar a aproveitar que hoje se fala de política, né? Porque no passado não podia. Também é outra coisa que a gente botar na nossa cabeça, que política, futebol e religião não se discute e não se fala. Isso eu acho um absurdo, porque assim, é importantíssimo a gente falar. E a gente tem que falar e se posicionar, né? Porque é a forma que a gente tem de mudar as coisas. Muitas vezes a gente tem a mania de passar o problema para os outros, né? De falar assim, porque a culpa é do prefeito, a culpa... sim, também. Mas como é que esse cara chegou ali? Tipo, será que é porque a gente não tá conversando sobre isso? E aí você vai na hora das eleições, o número de pessoas que, por exemplo, não vão votar é absurda, e por N motivos, e aqui eu não tô nem para julgar, porque são realidades completamente distintas e tem vezes que o cara sequer vai querer pensar em política porque ele tá pensando no que ele tem que botar para comer. Então, assim, mas se a gente tem que falar política de alguma maneira, e a gente tá no momento que a gente tá falando, mas a gente tá na briga, né? Mas eu acho que é uma evolução.
A gente começa falando a porrada comendo, um querendo matar o outro, dentro e fora do mesmo lado, mas daqui a pouco eu acho que a gente começa opa, calma aí, vamos acalmar e vamos entender e tal. Então, eu acho importante porque, para isso tudo que a gente falou aqui nesse programa maravilhoso de hoje, a gente tem que falar sobre política, a gente tem que trazer esse debate, a gente tem que conversar com pessoas completamente diferentes, óbvio, democráticas, né? Estamos falando de pessoas, seres humanos. O resto, não tem Eu diálogo. gosto sempre de lembrar também, gente, eu sou muito tia chata, desculpa, mas eu gosto sempre de lembrar também que não é só no voto, né, que a gente garante nossos direitos, e nem só cobrando também, a gente pode e deve ter um membro ativo na comunidade, fazer o que tem a mão com o que você tem, cara. Nós somos artistas e a gente usa a nossa arte, mas, não sei, qualquer coisinha, tá ligado? Sei lá, eu tenho... Pô, vi um gato na rua, tem uma população, castra o gato, tu pode castrar, castra o gato, ajuda o teu vizinho. Pô, sei lá, aqui a rua fica cheia de mato, meu pai dá uma capinada assim na rua, tá ligado? Não fica só esperando ou ligando pra cobrar. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Pequenas atitudes, né? A gente gosta de, assim, não, porque tem que ser grandes coisas, assim, que grandes doações. Não, começa pequeno, pô, faz alguma coisa. Faz uma campanha, cara, faz uma campanha. Tem gente que tem amigo pra cacete, vai fazer um churrasco, bota 300. Faz uma campanha, cada um leva um quilo de alguma coisa pra doar, sei lá. Não, e agora, nesse momento de... Apoia também. De frio que a gente tá vivendo, por exemplo, cara, a gente até tem participa de um grupo da UDD que leva doações e tudo mais, mas assim, a gente fala, você que tem aí na sua rua, pô, você vê moradores em situação de rua, pô, cara, abre teu armário, deve ter um cobertor, um casaco, uma comida, porque não vai te fazer falta, pô, no final do mês. Leva uma comida quentinha pro cara ali, tu vai salvar a noite do cara, entendeu? Vai dar um ar de esperança pra ele, que é importante, porque essas pessoas, infelizmente, elas vivem dia a dia. Não é... A gente vê isso... Isso é muito doido, é só um relato aqui. A gente também gosta de falar, tá? Eu já peço desculpa pra vocês. Mas assim, tipo, a gente vê muito... A gente... Quando fez a primeira vez, isso começou lá em 2012, quando a gente fez a primeira vez, a gente esperava uma reação X das pessoas, quando a gente ia doar. Mas a gente se surpreendeu. Porque, por exemplo, você chega na pessoa e pergunta assim, pô, você quer esse cobertor aqui? E a gente esperava que eles iam aceitar tudo que a gente está dando. Mas as pessoas, mesmo na situação mais difícil, que é fome, sem ter onde dormir e tudo mais, elas ainda têm o senso de coletividade. E a gente ouve, nesses anos todos, o seguinte, não, pô, esse cobertor já tenho. Guarda para dar, porque ali na frente você vai encontrar o fulano, ciclano e tal, que vai precisar. Pô, comida? Não, pô, acabei de comer. Não tem por que você me dar essa comida agora se eu acabei de comer. Então, assim, pra gente, que a gente tá em cima do privilégio pra cacete, de um Everest de privilégio, a gente foi um choque do cacete. Só que é bom, porque a gente fala, porra, então, caramba, pequenas atitudes, sacou? Sim. Não precisa ser o Luciano Huck lá, desbancar, fazer o cara girar a roda, andar de bicicleta de cabeça pra baixo 3 vezes pra dar um... Entendeu? Vai lá, ajuda o cara, pô, por ajudar mesmo, entendeu? Então De coração, pô. Tu falou de isso, coração, pô. que mais que revolta na vida, sério. É triste, né? Aquilo é triste. É uma coisa que me dá um... Você falou, já tô tremendo igual um pinche. Cara, o cara é milionário. Não precisa ficar fazendo aviãozinho. Porra, você tem que fazer o cara se humilhar, rodar. O cara chega lá, aí ele ganha 500 mil, aí cai uma porra de uma bolinha, ele perde, volta pra casa, cara. E aí o cara no final ainda fala assim, não, mas é meritocracia, porque o cara veio aqui com seus próprios... Aí tu desliga a TV, né? E eu fico puto, sabe por quê? Porque eu já chorei com esse canalha aí na TV. Já chorei muito lá lhe dando casa pra senhorinha. É fogo. Ele não, você chorou com a senhora que verdade. Teve que aceitar, não aceitou essa condição. Justo. Mas é isso. Então, assim, brincadeiras às partes, eu acho que a gente pode fazer como vocês falaram, começar pequeno, cada atitude, falar, gente, conversem, vamos conversar entre as pessoas. Tá faltando muito isso, assim, a gente fala com o cara do seu lado, fala com o seu pai. Pô, teu pai tem dificuldade de entender porque é de outra época, beleza, mas tenta achar um diálogo que você mude isso aqui dele.
se mudar isso aqui dele, pô, já tô felizão que meu pai hoje em dia não vota na galera lá que entendeu? Eu trouxe ele pra cá. Então, pô, ótimo. Ele vai falar absurdo? Vai falar absurdo. A gente vai corrigir? Vamos tentar corrigir. Mas, pô, eu também tô aprendendo. Quem sou eu também pra querer ser o dono da verdade? Então, assim, quanto mais gente estiver do nosso lado, do lado do bem, né? Pensando nesses dois lados que a gente tem falado, pô, isso é bom, cara. E vão aprendendo, vamos sair um pouco desse ar de donos da verdade, que sei lá o quê, trazer gente pro negócio ser mais bacana, né? Então, Como olha. O que você fala da régua? Régua moral. A régua moral. É isso. A régua moral. É isso. Pra apontar o dedo tem um monte, né? Pra te ajudar é pouquíssimo. Mas pra apontar, pra falar que tu tá errado, que tá isso aí é. E reconhecer, né, cara? Reconhecer o mesmo, tem uma régua moral do cacete, que depois eu falo umas coisas assim, tipo. E a gente erra, pô. Principalmente com a pandemia, cara. Eu passei a gostar de 2 pessoas praticamente na vida. Uma coisa de pandemia. Não, mas é sério. Eu não sigo quase mais ninguém dos meus amigos nas redes sociais. É tudo silenciado pela minha saúde mental, porque eu não aguento ficar trancada aqui vendo as pessoas tomando cervejinha na praia e tal, não sei o quê. Mas também é isso, porque além de fazer mal pro convívio, agora a dica, ó, outra dica, faz mal pra você, cara. Perfeito. Tem dia que eu tô sentada aqui com ódio, quase entrando em combustão por causa dos outros. Eu posso estar direcionando essa... Falei até um gerúndio aqui. Eu posso direcionar essa energia ruim para uma coisa boa. Exato, exatamente. A internet tem disso, né? Tem um lado bom, mas tem um lado que fica a gente ele batendo cabeça e consumindo muita coisa ruim e só pra gerar ódio a troco de nada. Pô, quantas vezes eu já entrei nessa de discutir no Twitter? Aí eu falei depois, meu Deus, o que eu fui fazer? O fulano de tal, como é que é o Rogério 1234556 comentou no meu tweet e eu quis responder o cara, mano. Não, nossa, eu tô perdendo meu tempo, tá ligado? Então, assim, é saber que lutas você vai lutar, né? É com quem você vai falar, o que vale a pena. Mas é saúde mental, né? Que não tá fácil, a gente tá no meio da pandemia, então a gente tem que saber quais lutas a gente vai lutar, com quem a gente vai se aliar nesse momento. Mas é isso. Fica aqui o convite novamente. E aqui só ressaltar, a gente tem a ideia de fazer esse projeto aqui do Cabeça presencial. Então já deixo o convite para vocês duas toparem futuramente, quando a gente puder, após pandemia e tudo mais, baterem um novo papo aqui, pra gente falar mais sobre a trajetória, que vai ter esses novos projetos que vão sair do papel, a gente vai querer saber, mas também falar sobre outras coisas, como a gente tá falando aqui, política, cinema, vida, do dia a dia, porque isso é muito bacana, essa troca é muito legal. E aí eu prometo que vai ter aqui um chazinho, uma cerveja, pra vocês escolherem o que é melhor. Café, boa. Chá de doce. Mas queria agradecer então a todo mundo que participou, o chat aqui, que acompanhou. Agradecer vocês duas por terem topado. Mais uma vez, muito legal. Foi ótimo o papo. Tô felizão. 30º episódio aí. Não podia estar fechando com chave de ouro. Maneiríssimo. E passar pro Rafinha também se despedir, para vocês também darem a palavra final, gente. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer também. Tô muito feliz. Foi um episódio muito engrandecedor. Muito maravilhoso. Vocês duas têm uma energia muito boa. Foi divertido pra caramba. Então agradecer ao chat, a galera que colou aqui. Lembrar que esse episódio aqui a gente vai subir no YouTube. Tem depois lá também no Spotify, pra quem a gente tava falando em off, né? Tem aquele consumidor que não tem tanto tempo pra ficar vendo a tela, então a gente tá no Spotify também. Pedir pra vocês acompanharem lá. E agradecer ao Igor também, que é o parceiro aqui que junto comigo faz isso acontecer. E deixar aí a Carol e a Pri se despedirem. Mais uma vez agradecer bastante. Vocês são duas mulheres incríveis. Obrigada, gente. Pô, cara, foi massa demais. Eu geralmente não... Quem me acompanha lá no canal, na Colabora, sabe que eu não curto muito aparecer, que eu não gosto muito de live. E essa foi, tipo, totalmente descontraída pra mim. Eu acho que Ai, que bom ouvir isso. Tão descontraída, apesar de ter ficado lá no in-off, né? Que eu tava mais nervosa por ser fora da minha bolha, né? Mas é engraçado, né? Fiquei mais descontraída, fiquei mais leve. Rapidamente passou o nervosismo, mas eu não curto muito aparecer, mas gostei muito de levar esse papo com vocês.
Maneiro. Ai, que bom ouvir isso. Eu curto aparecer, não vou negar. Gente, obrigada por ter convidado a gente. Foi muito massa mesmo, como a Carol falou, assim. Saí um pouco da bolha, foi bem descontraída também, que eu fico um pouco, embora eu goste de aparecer, eu fico muito nervosa com aquelas perguntas, assim, como eu fiquei no final, como vocês podem... Bugou. Eu sempre acho que eu vou falar alguma besteira, assim, que eu falo aqui. Mas é isso, foi muito tranquilo, espero que a gente possa trocar mais ideias aí sobre cinema e tudo mais. Maneiro. Com certeza. Gente, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês, para quem tá no chat aí. Um ótimo final de semana. Se cuidem, que ainda estamos na pandemia. E nos vemos até. Gente. Se cuida, álcool gel, máscara, pelo amor de Deus, gente. Vacinem-se. Pelo amor de Deus. Toma essa vacina. Pelo amor de Deus. E até o próximo episódio, semana que vem, no sábado, se eu não me engano, estaremos aqui de volta. Beijão, Valeu, boa noite para vocês. Beijo. Obrigada quem veio, gente. Valeuzão.